sem freio Tá meio... quase sem freio mesmo. Bem-vindos a mais um episódio das sagas das histórias que eu estou compartilhando com vocês nesse canal. Para quem não me conhece, sou Anderson Dick, sou fundador da Feutech. E hoje eu estou aqui para mostrar os melhores projetos de 2025 com base nos funcionários da Feutech. E reuni aqui 12 dos piores, quer dizer, dos mais legais projetos aqui que a gente tem nos funcionários da Feutech. Estão tudo me olhando ali, ó, dando risada. Mas eu vou mostrar para vocês os carros que eles têm. Cada projeto insano, cada projeto diferente. Tem projeto bom, barato, tem projeto bom, barato, bonito, tem projeto só barato e bonito, tem outros projetos que também não funcionam muito bem. A gente vai fazer umas brincadeiras aí, eu vou dar uma volta com todos eles e vocês vão ver hoje, eu vou escolher o pior e o melhor deles na minha votação e eu quero saber a opinião de vocês também, qual deles vocês acham que é o projeto mais legal de ter. E eu quero saber quais vocês se identificam mais, porque a gente tem aqui, ó, carros aí, ó, GM, Peugeot, o Denis vai gostar disso aí, ó. Chevrolet aí, ó, Ford, Volkswagen. Temos alguns mais modernos, uns menos modernos, Roda Gaúcha, Escort XR3, até o Ômega de drift lá do fundo. Mas tem uns carros bem estranhos aqui, ao mesmo tempo legais aqui. Vocês vão curtir esses projetos de hoje. Espero que curta, bota aí na TV, pega o chimarrão e chama a família para assistir, porque esse episódio vai dar uma risada aí. E eu quero ver o que vocês vão escolher. Vamos começar, eu escolhi essa ordem aqui, ó. Vamos começar pelo Passat do Sérgio. Esse cara aqui, ó, quantos anos está no FT? 8 anos, agora em fevereiro. 8 anos? 8 anos. Sérgio já caiu numas encrencas braba aí, já foi pro Japão, ficou 30 dias no Japão numa missão uma vez, né? Um ano nos Estados Unidos. Um ano nos Estados Unidos. No Japão o pessoal até me conhece pelo Abacatão, com a pegada JDM, mas é o carrinho de drift. O Abacatão é um Chevette, cor de abacate do Sérgio, que não enquadrou hoje aqui na categoria de poder vir andando em carro de rua, né? Não, pior que ele tá parado mesmo, estamos fazendo uns upgrade nele aí, e ele também não é o carro do dia a dia, né? O carro do dia a dia é o Passat, assim. Cara, e fala então aí isso aqui é um Passat Pointer? É um Passat GTS Pointer de documento, legítimo. Olha aí, ó. Era o meu sonho quando eu era guri, né? Não tem algum fato exótico assim, do tipo, é tantos de tanto, a cor tal, a cor mais rara? Normalmente o cara quer... Não. Os colecionadores de Volkswagen, aqueles todo mundo tem. Não, porque a cor mais rara do Passat Pointer 88 era... Sim, esse aqui era o mais comum, mas ele tem o opcional do ar-condicionado de fábrica. De fábrica? Exatamente. E o meu retém esse conforto aí, eu uso ele todos os dias, tá gelando bem. Tá, o que é 1.8? Ele não é mais 1.8, tem um 2.0 aqui, a injeção do Santana, comando 027.7. Sim, que aí é a injeção do antigo aqui. Os componentes da injeção do Santana, porque ele tem uma FT550, né? Claro. O ar-condicionado, o controle de tudo é feito através dela, tem a Nano, né? Sim, aí tu botou aqui a flauta, os bicos mais modernos, né? Sim, que é botei os Bosch os Grandage, que o pessoal costuma usar bastante aí, né? E... tem roda fônica da Amarok atrás ali, confiabilidade, bobina DMI, é meio arroz com feijão mesmo, assim. Sim, mas manteve o distribuidor, mas com roda fônica. Isso aí, daí o distribuidor é o sinal de fase para fazer sequencial. Sim. A injeção sequencial. Sim, então modernizou, porque isso aqui é uma injeção essa aqui é a da mais burra, né? Essa GT, aí é a né? mais arcaica. Que tinha até um Mafia, não era Mafia, aquela... daí eu arranquei fora, consegui achar o filtro, isso aqui é também coisa saudosista, né? O filtro do Santana, com o símbolo da Volkswagen. Que luxo, hein? Aqui o radiador Volkswagen de cobre, que é original do modelo com ar-condicionado. Então tem as suas particularidades. Eu sou um pouquinho frizinho também. Aí, e o carro tu manteve assim com as rodinhas, né? Sim, originais. as Snowflake originais, tem que fazer a pintura original dela, foi restaurada e o pessoal não... Os bancos Recaro também estão precisando. Sempre tem coisa para fazer, né? Não, mas cara, é um carro assim que clássico, ganha valor, né? Tipo, é difícil de achar. E o pessoal até me chama de louco de usar ele todos os dias, mas o carro na garagem não faz história, né, Anderson? Eu comprei para usar, né? Era o meu sonho ter o GTS Pointer, então eu vou usar ele todos os dias. Aqui, ó, tampão cortado para os alto-falantes ou não? Tem um adaptador em cima? Não, esse tampão foi feito, Anderson, na verdade. Cara, mas esse detalhe aqui é assim original? Sim, as faixinhas aqui são do GTS Pointer. Não sei te dizer se é a faixinha, porque ele foi pintado, né? Não deve ser a da Volkswagen, tem que puxar aí. Olha aí, ó. O painel ainda tem os acabamentos, um quebradinho ali, aqui, né? O carro de todos os dias, né? Daí aqui aí tá 550, tá no porta. Aqui, na verdade, é o seguinte, todos os funcionários da Feutech, a gente incentiva eles a botar
a FT nos carros, né? Não é à toa que a gente tem aí dezenas de Exato. carros aqui. Hoje a gente reuniu só alguns carros aqui, né? Foi uma seleção das lasanhas principais aí dos funcionários da Fueltech. Aí tem que fazer algum teste, alguma coisa e já testa nele aí também, né? Sim. Cara, vamos dar uma volta? Vamos, pô, demorou. Tá. Esse painelzinho é muito icônico, né? Ah, Ele que vai comando dar tem? mas então, ele parece, mas aí que ele vai dar uma alinhada alisadinha. depois. Isso aí é o barulho do difusor. Pô, o difusor tava abrindo no cabo do afogador, mas justo no dia de gravar o bagulho estragou. Ah, é? Ah, tá sem difusor. Eu já vou dar ali no ar-condicionado. Ah, liga o ar aí, é verdade. Vai pra quê? Olha o luxo aí, ó. Peraí. Aqui tem um esqueminha aqui, né? Eu tenho que botar os rígidos. Ah, sim, ele fica pra baixo. Quer saber um negócio? Eu tenho um óculos aqui que eu posso filmar e filmar o carro. Que tri. Deixa eu pegar aqui. Tá. Agora sim. Ah, pelo menos não tá frio o motor. Ele vai uns 90 e poucos. Embreagem lona originalzinha, né? É uma delícia, né? Eu botei aquele alongador da haste ali pra acionar, também ficar um pouquinho mais macio. Pensando já em ficar nas tranqueiras, né? Sim, porque uma das coisas mais a direção até que não é dura, assim. O pneu é pequeno, né? E não tá dura a direção assim. Não, ela é bem boa, assim. Uma das coisas que eu gosto do Passat é justo isso aí, assim. Tipo, ele nunca saiu com direção hidráulica, né? Acho que ele tem uma geometria boa, assim, pra... É verdade. Quanto chegar medindo dinamômetro? O motor 1.8 tinha 115 de roda, esse 2.0 agora recém amaciou, ele tá com uns 2.000 km, acho. Ah, é? Aí a gente vai passar no Dino, pra ver quanto que foi o upgrade, assim, do 1.8 por coisa. Mas ele caminha bem. Vamos ver o torque. Pode acelerar. Ó, caramba! Ele vem na roda, Vou dizer? É bom, é bom. Não é à toa que eu quase tomei um pau do Passat do caramelo lá. Tu viu só? Caramba! O Xê é bravo. Sim, o meu Vectra com o motor que tinha original foi muito suado pra ganhar. Esses carros são leves, né? Ele tem menos de 1 tonelada. Caramba! Ficou um torque legal, Ficou, hein? não. Tá com combustível, tá? Tá com álcool. Com álcool? E ele, o motor original é 12 de taxa, né? Ah, já é 12 de taxa. Sim, ele é taxadão. Mas esse motor de que carro? É o motor do Santana álcool daí, né? Ah, o do Santana álcool mesmo. E daí ele também tinha, do Santana, era o motor, na verdade, ali era do Santana carburado a álcool, que eles eram taxadão, né? Daí só ali aquela parte da injeção mesmo que eu botei do Santana moderno. Ficou... Não, é legal, é bem legal de brincar com ele. Vou te falar que pega uns bobos aí. Pega sim. E o câmbio é um curto, né? Tinha um mais curto ainda, que é o original do Passat GTS. A quarta e a quinta, na verdade, é curta, mas daí eu botei o câmbio do Gol, né, pra não ficar pedindo marcha quando o cara tá andando na rodovia, vindo pro trabalho, assim. Sim. Mas quantos quilômetros faz por dia com esse carro? Dá uns 60 quilômetros, que é perto de 30. Pode girar, porque o bagulho é girador, eu gosto de girar. Gira quanto? Eu giro 6 agora. Não vamos ter. Não é judiar. Eu gostei do torque, vou te falar. Não, é bom. Mas gira bem mesmo. Sim. Vou te falar, impressionante. Associado com o fato de carro é leve, né? Então o carro empurra. Ar-condicionado, que luxo, hein? Sim, tá aí geladinho. Vai ser... Começou foda a briga aqui vamos ver quem é que vai ser mais... comparativos. Porque no final eu vou dizer assim, um que eu achei mais tri, assim, tipo... legal. Mas tem uns concorrentes fortes ali, tem uns carrinhos bacanas. Mas esse aqui é o estilo também, não tem... Chega no posto assim, mas sempre, na rua... Esse tempo eu tava abastecendo e o cara parou no posto, veio perto e ficou... Cara, eu parei só pra te dizer, esse carro era um sonho quando eu era adolescente, parabéns, que coisa mais linda. Pô, obrigado. Só que eu sempre tive Passat, Anderson, então tipo, eu tô acostumado, sabe? Eu tenho desde os meus 16 anos Passat. Sim, todo mundo tem uma história. Esse aqui é o terceiro, E daí todo mundo tem uma história, e é buzinadinho na rua, às vezes eu fico,
às vezes eu fico pensando se tem alguma coisa errada com o carro, né? Daí as pessoas passam e fazem gestinho, assim, sabe? Joinha e buzinadinha elogiando, e eu vá. O cara fica sempre contente, né? Sim, porque na verdade, que nem tu falou, todo mundo tem uma história com o carro desse, ou o pai, ou o cara sonhava. Um tio teve, o avô. Porque se for pensar, cara, isso aqui na década de 80 ali, no início de 90, era o ápice, né, meu? Isso mesmo. O GTS, né? Bah. Sim, meu. Gostei. Obrigado. Gostei, tá legal. Bom conjunto aí. Potência tá bom pra isso aí, não adianta fazer mais que isso. Não, assim, porque... pra vir todos os dias, assim, e não ter uma manutenção constante, eu tô bem satisfeito. O carro tá bem bacana. Que triste. Suspensãozinha gostosa. Bom mesmo. Um carro espaçoso até. Legal. Parabéns, boa escolha de carro de dia a dia aí. Valeu. Vou deixar bem alinhadinho com os carros aqui, porque os caras se esmeraram. Um negócio também. Se esmeraram pra alinhar os carros. Dele. Show? Valeu, meu. Obrigado aí. Parabéns. Valeu. Tá trio o carro. Vou te falar aí, impressionante. Começamos bem a competição aí de ver qual que é os carros mais tri aí. O estilo, carro diferente, tem torque, potência, ar-condicionado, suspensão confortável. Não tá no Choraboy também? Não aí, tá, não dá. Parabéns aí, ó. Obrigado. Baita projeto. Valeu. Obrigado. Tá, vamos pra segunda lasanha do dia agora. Seu Rafael Magrão. Como é que tá? Tudo bom? Beleza? O Ninho. Ó, aí, o único carro que não chegou rodando de manhã aqui, ó. Mas tá funcionando. A controvérsia é se esse carro roda aqui. Vamos ter que averiguar esse fato. Fazer aí. O teste, né? O Rafa aqui é o coordenador comercial, né? Isso aí. Quantos anos aí já, né? 8 anos de empresa. 8 anos? 8 anos. Vamos contar a história que tu veio pedir emprego. Como é que tu pediu emprego aqui? O que eu vim vender pra ti? Tu veio vender um serviço, um aplicativo. Um aplicativo de celular. E aí eu pensei, cara, que aplicativo? Posso falar, não? Pode falar. Aplicativo bosta. Mas o vendedor era bom. Aí eu disse, vamos conversar, porque eu acho que eu tenho um trabalho melhor para ti. Exato. Foi mais ou menos assim, E né? deu certo, né? Eu saí daqui dizendo, eu disse, cara, não vou te vender o aplicativo pelo jeito, mas um dia eu vou trabalhar aqui contigo, né? E deu certo, né? Foi legal. Exato. Entrei em 2016, né? E agora em outubro fechou 8 anos de empresa. Caramba. Então contente, vim subindo a escadinha, foi bem legal também, né? Entrei como auxiliar comercial e depois de alguns anos a gente veio subindo e hoje... assumindo o comercial da empresa. Que legal. Parabéns aí. Obrigado. E temos muito para fazer ainda pela frente. Exato. Legal. Mas o Rafa, apesar de ser... Isso que é uma coisa legal, assim, ó, os caras não são... Porque os coordenadores, gestores, assim, às vezes tu tem gente que não é ligada ao meio, né? Tipo assim, mas o Rafa é um gearhead do mais doente, assim, né? Exato. Gosta de Fiat, né? Já teve 147, tem ainda não? Não tem. Vendi. Tem o Fusca, tinha um Fusca bonito aquele, né? Tive Fusca, tive 2 147, tive 5 Fiat 1.6 e 1.5R. Então, é um monte de lasanha, né? E os Fiat mexem comigo, eu gosto. Não adianta. Que doença. Eles mexem. Não, mas eu não posso falar muito, meu primeiro carro foi um Fiat 1.6. Um tipo, né? Um tipo 1.6, Isso aí. Até eu tenho... Esses dias eu fiquei na lista lá, um dos carros que está na minha lista é um tipo um 2.0 7 válvula, né? Que lá que aí legal. é a versão... Porque comprar 1.6 aquele não era dá. o que mais me orgulhava, ainda era um monoponto. Conheci todas as oficinas mecânicas de Santa Cruz, agora podia ser um 16 válvula. Então se alguém tiver um 16 válvula, assim, aqueles assim... impecável, que era do pai, que está guardado, que não sei o que, me chama aí. Tu sabe que vai aparecer um monte agora, né, pra ti? Vamos procurar. Mas tá na lista, tem mais na lista. E é legal. E se tu comprar e um dia tu for vender, eu fico também, porque eu sou apaixonado pelo C de válvula também. Ou de repente aparece mais de um. Vai que... Aí, ó. Quando eu fui pedir a Mercedes ali, apareceu uns 1000 carros. Meu Deus. Uns 10 eu devia ter comprado. A Bonanza, aquela até agora eu tô titubeando ali, mas não fui aprovada. Vou replicar o que tu faz aqui com a Diane, né? Michele, isso aqui é só uma brincadeira, tá? O carro da firma? É, o carro da firma, não vou comprar nada mais. Tá, e aí? O que é um... Explica o carro aí, Então, cara, esse carro é um motor 1.5, né? Agora ele tá 1.6, que a gente usou pistão grande. Então tem pistão, pino e biela forjado. Usa pistão IASA, pistão e pino IASA, biela FTX. Cabeçote original, a gente só fez tudo novinho, né? Ângulo, sede e tal, mas não alterou nada. Aí 4 bico, dosadorzinho aquele reposição do Tempra. Isso. Que bomba é de combustível? É uma Walbro. Uma Walbro. Isso, uma Walbro 525. No etanol. Isso. E misturinha de gasolina, aquela Isso, pra pegar. 10% de gasolina para pegar de manhã cedo, né? Step no lugar original. Original, faz um pezinho na frente, ajuda.
Mas o carro é bem simples, né? O carro foi montado, aquela ideia de fazer um kitzinho só para montar tudo, Sim. e daí, tá, mas já vai fazer, vamos botar pistão. Ah, mas então vamos botar biela. Então aí vai, aí se Mas transforma. o câmbio original? Câmbio original, mas o câmbio aguenta, né? Aguentam bem. Eu conheço um monte de gente que anda com esse câmbio Fiat na arrancada com slick, carro com 300, 400 HP e não quebra câmbio, assim, é bem, bem interessante. Tu vê, né, que o carro é muito leve, né? O carro é leve. Quanto pesa o carro? Pesa 890 quilos. 890. Aham. Caramba, é muito leve, né? 890 porque essa é a jogada, né? Peso e potência, né? Exato. Porque o carro... que ano é esse carro? Esse é 89. 89. Isso. Tá com uma 450. Uma Nano. Sim, porque é 4 bicos. Exato. Bobina dupla, né? O pessoal até... Que bobina, onde é que tá? Aqui a bobina. É uma bobina de... tá com distribuidor agora. Isso, distribuidor ainda. Já tem a roda fônica, tem tudo para trocar. Mas agora só fazer a troca. Funciona distribuidor bem. travadinho, mas já era da injeção? Como? Já era um distribuidor travado de injeção? Não, a gente fez. Travou ele? Isso, travou ele para poder usar. Isso aí. Bom, o primeiro Fiat que eu vejo que não tem bobina de Fiat. Bobina dupla, exato. Mas agora a gente vai botar roda fônica, quero botar intercooler, tem um monte de coisinha agora para fazer. Tem que botar umas rodas 15 porque não traciona, né? É original 13, né? Então bota o pé no fundo e esfrega tudo, não tem... Os guris estão me convencendo a botar uma 550 para fazer um controle legal, ativo. Fazer tudo direitinho, ter mais entradas e saídas e tal, né? Eu te apresento o cara do comercial aqui, que pode te dar uma mão também. Esse cara vai ajudar, eu acho, né? Tá certo. Mas a gente faz um negócio que até é legal falar, né? A gente incentiva todos os funcionários a usar os nossos produtos, exato, né? Então a gente tem um programa aqui para os funcionários que é o seguinte, a gente fornece os produtos para colocar nos carros sem custo e se o cara quiser comprar, ele pode comprar um preço especial de custo para colaborador, ou ele só usa o produto e depois de vender o carro, ele devolve o produto e não tem problema. Ou depois paga o produto para ficar, mas é uma maneira... E aí para nós acaba o seguinte, nós temos dezenas de carros aqui, na verdade, que toda vez que precisa testar uma função, ter alguma ideia nova, assim, a gente facilita muitos testes, né? Exato. É comum às vezes chegar no comercial, Magrão, me presta a chave do Uno aí, precisa testar um negócio. Testar um negócio. E é importante tanto para a empresa, porque ajuda a testar, como para o colaborador que aprende muito mexendo. Né? Todo dia tu vai ali, mexe em alguma coisa, para na sinaleira, quer ajustar uma lenta, quer ajustar alguma coisa, então é super importante para todo mundo que gosta desse meio tá bem dentro. E uma das coisas que a gente faz, assim, até... A gente prioriza muito, ou valoriza muito, assim, quando tem realmente alguém interessado, assim, às vezes até o cargo financeiro, né? Sim. Vamos ver se vai ter algum dos carros aqui, vai ser de algum setor nada a ver, digamos assim, né? Sim. Então, assim, tu tem alguém, mesmo de um setor nada a ver, assim, que goste do meio, assim, entenda, ajuda, né, a aprender. Claro, né? É uma forma de incentivo da empresa, assim, eu acho que é muito legal. E já tive nos outros carros também, e aí agora com o Uno eu disse, vamos botar a 450, que é um projeto simples, vamos ver até onde ela vai e tá super boa. E o bom da 450, 550 é só tira uma e bota outra, porque o plug só adiciona o outro, né? Exato, passa o outro chicote B depois e tá... E até uma coisa, até para muitos de vocês, eu sei que vão ficar curiosos, a gente tem muitas vagas de emprego abertas e particularmente agora nós temos algumas muito interessantes aí. Nós temos no setor comercial, né? Parte comercial internacional, especialmente quem sabe falar inglês assim, na ponta da língua, assim, quem fala espanhol, outros idiomas aí, que quiser trabalhar na Feutec, essa é a hora, tá? Porque nós temos várias vagas no suporte técnico aí, a gurizada aí, quem quiser também. Também é importante, assim, quem tiver idioma, quem tiver falar inglês, não é obrigatório, mas obviamente para nós é muito importante, especialmente com a Feutec USA, com a globalização, aí a gente atende daqui do Brasil praticamente o mundo inteiro também. Exato. E tem outros departamentos aí, então eu vou deixar depois o link aqui no feutec.gup.io, que é onde é que a gente tem as vagas da Feutec, mas dá uma olhada lá, se alguém de vocês quer trabalhar, se tem algum amigo ou teu esposo aí que está assistindo o vídeo contigo aí, o cara só fala na gente, só assiste o vídeo, tu tá em saco cheio, manda ele vir trabalhar na Feutec aqui, se ele gosta disso. Larga a mão de ser advogado aí, que não adianta. Não, brincadeira, mas já tivemos essas que o cara mudou uma profissão pela paixão. Pela paixão, ou descobriu um talento num outro departamento justamente por causa disso, né? Sim. Mas fica atento aí, porque temos muita oportunidade aí. É uma boa maneira de juntar a paixão com o trabalho aí e fazer melhor, né? Porque eu digo, o cara que gosta do que ele faz, não importa se o cara é do comercial, do financeiro, do RH, se é apaixonado pelo que faz e trabalha numa empresa que o cara gosta, que o cara admira, faz muita diferença. A gente percebe, assim, drasticamente, assim, as pessoas que sentem que apaixonadas por trabalhar aqui ou as pessoas que curtem fazer o que elas fazem, faz muita diferença.
É muito diferente, assim, a gente costuma dizer no comercial também que todo mundo que está ali gosta de vender, gosta de tratar com pessoas. Então tu levanta de manhã, além de gostar de fazer o que tu faz, bem feito, tu ainda gosta de trabalhar nessa empresa. Então é importantíssimo, assim, não tem como não dar certo, né? Tá. Posso dirigir, não? Claro, deve, faço questão. Então vamos dar uma volta. Vamos dar uma voltinha. Esse acabamentinho interno aqui é muito bem. Pressão de óleo. Tu fez bastante coisa. Tem pressão de óleo. Pressão de combustível. Tu conseguiu botar uma velocidade de roda? Isso, a gente botou pelo sensor do câmbio, não tem velocidade na roda, né? É pelo câmbio que... E tá bem certinho com... Cara, o painel desse carro é bem... eu gosto do painel, o estilo por conta dos quadros de painel, né? É só correr, pode acelerar que daí ela para. Aí. A embreagem eu achei que ia me dar uma canseira, mas não, a embreagem ela tem um ponto assim que ela passa do ângulo ali, mas ela não ela é controlável. É lona ou é cerâmica? A embreagem é muito boa, é do... Escapou-se. É lá da Ceramic Power. Da Ceramic. É bem boa a embreagem. Assim, quando lona ou cerâmica? É 4 discos de... 4 pastilhas. 4 pastilhas. E quando eu falei com o pessoal, eu disse, cara, é um carro de rua e não adianta fazer uma embreagem muito pesada, uma embreagem ruim, né? Porque o carro não vai ter muito HP, é um carro que é para ter aí 250 HP de roda, sabe? E aí eles fizeram uma embreagem bem voltada a isso mesmo, assim. Caramba, tá boa a embreagem mesmo. É um carrinho de rua, assim, não me incomoda em nada quando já viajei com o carro várias vezes, assim, e não incomoda em nada, realmente. Defina, viajei com o carro várias vezes, pra onde? Pra praia, assim, já fui pra praia, já fui pra serra. Mas viagens que eu digo assim, 150 km pra praia, volta. Sim, já é uma missão. Eu já vi foto tua no guincho também. Fala a verdade. Aí é sacanagem. Mas quem parte, não? Né? Quem nunca, né? Quem nunca tem se não tem história, nunca, né? Exato. Aí, ó. Aí o painelzinho dele ali, os 180, 200 km por hora, 220 era de outra cor. Naquela época, né? Quanto gira? Gira 7.300. Pode botar o pé no fundo, viu? Tá tracionadinha mesmo. Não, ele... Cara, ele pegou que turbina que é? É uma PL, é uma ZR com rotor 4249. Cara, daqui, ó. Ela começa a pegar já, ó, 13,5. Cara, mas vou dizer, eu também tô impressionado com o torque mesmo, sem pressão. Tem 26 de torque. Sim, mas mesmo assim, nos 3.000 aqui assim, já vem, né? Não é bobo, sabe? Sem entrar a pressão, né? Vou te falar que tem uma sensação de torque similar à do meu calibre, nessas rotação. E o que impressiona, né? Quando eu levo alguns amigos para dar uma volta, assim, e eu falo que o carro tem 180 HP, sim, o pessoal, mas é com o torque, né? O pessoal não acredita às vezes que... Porque como ele é leve, né? Ele apresenta algo assim bem... É um carro rápido, né? Um carro que se mexe muito rápido, né? Cara, é impressionante mesmo. Primeira deve ser um burnout só. Para ali e arranca. O barulho ficou bem legal, meu. Ele tem um difusor. Tá com o difusor Tá com o difusor aberto. Agora tá aberto. aberto. Não, fechado fica bem silenciosinho, fica original, assim. Ele quer girar mais. Ele quer girar. Eu fui no 7300, ele... Tipo, dei nos cortes na hora. Cara, é bacana. Tipo, tá dando 1 kg, 1,4 kg, 1,3 kg, 1,4 kg de pressão. De segunda dá 1,3 kg, de final de terceira dá 1,4 kg. E aí agora a gente vai levar, quarta-feira, tá reservado o dinamômetro já. Agora nós vamos dar pressão de verdade, agora a gente vai... Cara, vou dizer assim, tá divertido, tá? Tá legal, Não te emociona muito, porque agora tem um brinquedinho, tu consegue viajar. Que na verdade é o seguinte, quando para de quebrar, tu tem que achar uma coisa pra começar a fazer quebrar, ou não? Exato. Assim a gente sabe que anda e não vai quebrar.
né? Assim, com essa potência. Mas eu quero no mínimo o que tinha o Chevette antigamente, né? O Chevette é 250 de roda. E aí eu falei, cara, não posso depois de anos ter algo mais fraco que o Chevette Turbo, né? Então, 250 de roda é o... A gente vai ficar limitado nos bicos, usa os Bosch 65. Sim. E aí no álcool é o que vai alimentar. Nós temos um produto também, é isso. Eu já pensei em botar os 80. Injector de 80 resolve o problema, né? Cara, mas tá muito legal. A posição de dirigir ficou... O banco ficou baixinho, né? Ficou bom Cara, esse painel não me lembrava como ele era legal. Eu vou te falar, a Fiat fazia uns painel muito bonitos, assim, na época. Mais legal que a maioria dos carros, né? Sim, e esse é o primeiro painel dos R's, né? Depois eles melhoraram ali nos R91, 92, nos MPI também. Tem algumas mudanças de painel. Pois é. Uma manobração de os Venzão me xinga. Tem two-step? Tem só corte. A gente botou o two-step, mas tirou. Um contagiro de Fiat. Pode deixar girar os 7 e pouco, daí ele vai cortar. Não. Já tá quente, já? Não. Tá. Vamos bagunçar na firma, não dá, né? Cara, mas tá muito tri. Que legal, que bom que tu curtiu o carro aí. Parabéns. Valeu. Bela lasanha. Uma baita de uma lasanha. A briga tá feia aqui, eu vou ter que escolher um no final do dia. Meu Deus. Vou fazer uma proposta. Valeu, meu. Feito, valeu. Obrigado, hein? Valeu. Vamos para a próxima lasanha. Esse cara aqui é o Henrique, famoso dos Escort, né? Como é que é? Quantos Escort vocês têm? 11. 11? 11. E tudo teu pai? Meu, do meu pai, da minha mãe, até ela tem uns... Ela tem um Escort. Exato. Sei. E aí tu escolheu um dos Escort pra trazer hoje aí. Esse aqui é o que tava mais andando, né? Vou dizer que depois... tem uns quantos que não andam, né? Então esse aqui é o que tá mais andável, vou dizer assim. E o critério hoje era que a gente falou ontem pros caras, tem que vir amanhã de manhã pra não ter surpresa, né? Tinha que vir hoje de manhã, vir com o carro andando e estacionar aqui pra gente mostrar as lasanhas do time. O Henrique é do suporte. Quantos anos tá na empresa? 13 anos, acho. 13 anos, tem um tempinho. Era um PI, não tinha nem barba na época. E o Henrique também, toda a parte de Stock Car aí, para quem acompanhou o projeto, foi missão esse ano, né? Todo ano passado, né? O desenvolvimento, a parte de teste, a aplicação da FT700, né? A gente teve bastante trabalho, né? Mas tá dando certo, a gente tá legal. E o Henrique foi responsável por essa parte da aplicação ali, viajou muitas vezes em todas as pistas, todos os treinos praticamente, né? Então, ano que vem vocês vão ver mais a Stock aí, a Stock já com o FT700 vai dar um orgulho, assim, de ver o carro andando e tudo, né? E tu também já te metendo umas encrencas nos Estados Unidos, né? Já foi lá na Feltec USA. Ficou um ano e meio lá, tem bastante história no meio aqui, né? Tri. Tá, mas e aí? E esse Escort, por que tu... Esse é o teu de dia a dia? Vamos dizer assim, eu uso dois, esse e um outro, mas esse aqui é o turbo, é o único turbo que eu tenho. E acho que tem uns 12 anos que eu montei ele. Então já é um projetinho já tá bem antigo, assim. Bem usado, Sim, ele tem a admissão mesmo que é a admissão original dos Escort, não? Isso, é a admissão original do Gol GTI. Do Gol GTI, né? Que tem um atuador de marcha lenta e tal. Tem uma Master Power lá embaixo, é bem escondida a turbina, não dá pra ver. Sim, tô vendo ali. É uma 494. Bobina de Gol. Bobina de Gol, tem roda fônica original lá dentro do câmbio. Como dentro do câmbio? No volante do... Sim. No volante? Por lá de fora ou aquela no meio? Não, no meio, no retentor do volante. Retentor, que nem dos Flex. Isso, é do Flex, E o motor tem original? Não, tem pistão biela forjada. Agora já tem uns 100 mil quilômetros o motor, tem que revisar. 100 mil quilômetros? Tu que montou? Na garagem de casa. Caramba. tá funcionando, né? Tu vê, os caras aí, tem as habilidades. Imagina a garagem de casa com 11 Escort, com motor pra tudo que lado. 20 e poucos carros. Tem aquela Passat variante ainda? Tem. Aquilo é tri, uma VR6, né? Na verdade quebrou o motor, e daí agora é 1.8 turbo de Audi. Tá bom. Puta, mas era uma 95? É uma 96, é uma B4 VR6.
Wagner. Aquele carro é bonito. É legal, é legal. Aquele carro. E qual dos teus outros carros, qual que é o mais raro, assim, ou diferente? Bah, a gente tem um monte de negócio que não tem muito, mas é bem judiado, né? Mas tem um TL alemão que não tem muito no Brasil. Tem um Fuga conversível 54. Ah, sim, porque além dos 11 Escort, tem mais um monte de lasanha. De Escort tem um XR3 Franklin, que é a concessionária aqui, tirava 1.8 e botava um 2.0. E tem um Laser, que é um XR3 em comemoração às Olimpíadas de 85, acho que é. E esse aqui é um XR3 do... Esse aqui é o XR3 95. 95? Caramba, 95? É o último ano? É o último ano, do XR3 é o último porque ano. Pra mim era 92 a 95 esse aqui? É 93 a 95 essa geração. Cara... Daí se pegar o do Marcos depois, ele é um 93, o interior é diferente, muda alguns detalhezinhos assim. Sim. E esse tinha um banco recaro, aerofólio, né? Teto solar. Na época os carros esportivos eram realmente um pouco mais esportivos, né? Freio a disco nas 4, né? Sim. E polidinho o carro, né? Ele tava contando, deu um probleminha aí. Pegou fogo no carro perto do meu lá, a gente teve que polir. Que loucura. Me manda aquela foto depois, eu vou botar ali pra vocês verem como é que ficou o carro. Não, agora tá zero. Um amigo meu poliu, ficou 0 bala o carro. Quer que poliu? O Teges, cara, mesmo que poliu o Celta aqui. O cara é muito bom. Sim, levantou o Celta ali de uma maneira depois da enchente ali. Não, ficou novo, né? Ficou novo o carro. Tá, e aí, podemos dar uma volta? Vamos lá? Posso dirigir? Claro. Então tá, vamos lá. Aqui o painel less. Que tá naquela, bota 700, bota... Sim. Teu carro rodou bastante 700, né? Sim. Porque como tu participou muito do desenvolvimento também, né? Aí tá. Que embreagem ele tem? Tem uma embreagem cerâmica. Com embreagem cerâmica. mola também? Sem mola. Sem mola? Porque eu digo a embreagem que é o principal diferença de cada carro. O pedal é bem em cima. Mas ele é bem levezinho, a embreagem. É bom de andar. Eu tinha uma embreagem antigamente que era bem dura e era ruim de andar. Tem ar? Tem. Tem ar? Então tá. Até agora só o do Sérgio tinha. Vamos ver. Isso é normal, né? Patinadinha de correia não. Sim. Tem as informações aqui, ó. Tem. Sim, botou 600 porque o chicote é o mesmo da 700, né? Eu tinha um painel da 600, daí eu tirei pra cortar, pra botar 700 no lugar e quebrei, daí agora tem que fazer de novo. Daí tá solto só. Quanto tá de pressão? Acho que tá com 0,8 de pressão. Eu levei pra polida, eu tirei. O cara nunca sabe, né? Eu tirei as pressões, daí ficou, eu acho que tá indo 0,8. Mas a turbina ficou muito grande, ela tá bem pra cima, assim. Que turbina que é? É uma... vai ter que voltar. Agora vai ter que acelerar. Não sei. Tá sem altador de lento. Tá sem altador. Aí fechou. É que tá frio o sentador com ar, ele não... Tá frio o motor, não dá pra pisar ainda? Não, pode não, tô com 60. É que só ele fica... Com 80 que ele fica bem certinho. Fazer um tripé aqui, né? Um tataco. Carro velho é assim, né? De vez em quando. Esperar isso. O que tu acha da máquina? Cara, é muito claro. Isso aqui deve chamar muita atenção na rua, né? Assim, e todo mundo tem uma história com Escort, né? E com conversível, então, todo mundo... O conversível deve ser muito. Quando empurra. Ele vai pra tudo que é lado, né? Tem uma suspensão diferente que a gente fez, até agora tá batendo. Mas tá melhor que o meu calibre. Meu calibre tá assim de costurar, assim, que não dá pra pisar. Sério mesmo? Tem alguma bucha ali que deve estar cedendo muito, assim. Esses carros, a bucha, do jeito que é a bandeja, ela puxa muito. Daí ela sai do lugar quando acelera. Daí a gente fez uma bucha com bucha de eixo traseiro de Vectra, que é tipo um Uniball, assim. Já tem uns 6 anos, que agora folgou, quando pega na paralelepípedo tá batendo. Mas mudou o carro, ele ia bem retinho quando tava nova, pelo menos. Sim. Agora já dá uma puxadinha. Mas os caras...
Ele quer furar o... Achei que ele tava me cumprimentando. É, de vez em quando para na sinaleira tem uns que... Ah, bonito o carro. É. Mas não era o caso agora. Putz, estragou ali. É. E quantos quilômetros roda com ele por dia, assim, trabalhar e vir? Ah, uns 30 km mais ou menos. Então... Só no torquezinho. É, tem, né? A turbina pega bem de alta, assim. É, ele daí não... pega uns 3.500 por aí, né? Podia ser um pouquinho menor. O motor é que cilindrada? É 2.0. É pra ter ali com... A gente passou no dia não faz muito tempo, mas tinha com 1,5 kg, tinha 230 de roda, 240 de roda. É, mas é tri, torquezinho. Não é uma usina, mas é... Cara, mas é que nem tá falando, não adianta assim pra curtir, o fato de ser um carro de dia a dia, assim, de andar. Tem que ser um carro mais manso. Porque muita gente, o cara vai lá, se emociona, faz demais ali. Que nem o Magrão, eu tava dizendo pra ele, não te emociona tanto ali. Não tá ele já quer botar turbina grande, não sei o quê, daqui a pouco... Não para aqui. Não para aqui. Melhor a gente parar do que... É. Essa pare aqui é deles, né? É, aquele eles têm que parar aí, foi. Eles nunca... Ninguém nunca para aqui. É. Olha, tá tri, meu. Tá... Valeu. Gostei. Ar-condicionado conta ponto. Conta, né? Bah, nesse calor não dá pro cara andar. Como é que é que nem o... Como é que é o cara aquele que fala conta ponto? O Juarez, vendedor sincero, fala sempre conta ponto. Faz uma avaliação de bar. E o teste final é poder estacionar ele aqui. Chegou andando. Voltou andando. Tá certo. Vamos ver se algum vai ficar na rua. Tomara que não, né? Tem que apertar pra isso. Direção, ar. Que bom. Tu vai eleger o melhor e o pior também, ou não? Pois é, boa ideia. Tem uns... Pro pior tem uns quantos também. Pois é, pior ali no outro lado ali tá feia a coisa. Aquele ali tá... Eu tô com medo do Maurício ali. Cara, mas tá bem tri, vou te dizer, ó, tá estiloso aí, vou dizer. A trinca aqui dos carros anos 90, 80 aqui tá bonita aí, legal, ó, né? Passat Pointer, Uno Turbo, ou no Turbo não, 1.5R turbinado, XR3, olha. Tá legal os vermelhos, então... Tá bonito. Uhum. Parabéns. Valeu aí. Obrigado aí. Feito. Beleza, meu? Como é que tá? E chevetão aí? Aí, né? Ah, Projetinho de uma vida. Cara, mas tá bonito. mas antes, assim, vamos falar onde é que tu trabalha aqui, fala pro pessoal e quanto tempo tu tá trabalhando na Bom, FT? eu fecho 2 anos agora em janeiro e eu trabalho no P&D, em chicotes, projetando chicote. E tu sempre, o que tu trabalhava antes? Eu sempre trabalhei com chicote, não na área automotiva, mas eu sempre trabalhei com chicote. E sempre gostou de carro, pelo jeito? Sempre gostei de carro. Bom, nasci dentro, então... Me criei dentro, então não tem como não gostar, tá no sangue. E tu que fez o chicote do teu carro mesmo ou não? Não, esse aí não. Esse aí tá montado com a injeção original. Eu finalizei o chicote para botar um FT, só que a gente quer fazer um comparativo. Sim, da original. Vamos passar a original, vamos botar FT no lugar e vamos passar de novo. Cara, aí, festas de fim de ano agora deu uma trancada em tudo. Mas quanto tempo tu tem esse carro? Esse carro tá na família faz 14 anos. Ah, é? Quem que era dele antes? O meu irmão comprou num brick, foi ficando e a gente foi fazendo e foi montando e monta e vamos fazer isso. E o que tu fez assim mais? O que tu fez primeiro nele no passado? A primeira coisa que a gente fez foi freio-a-disco. A gente fez freio-a-disco nas 4 rodas, porque o Chevette não tem freio, né? Sim. O pessoal pensa só em um acelero. É por isso que não tem tantos desses Chevette mais aí também, Vamos pensar em parar primeiro, né? Aí veio fazendo... Valeu. Suspensão, andou bastante tempo com o motor original, com o HC, ficou pronto esse ano. Carburado? Carburado. Tá, e esse motor aqui é que motor que é? Isso é um motor de Astra, 2011. 2.0? 140 CV. Ah, é do Flex já? Já é do Flex. Admissão, borboleta. Admissão de plástico, borboleta eletrônica, pedal eletrônico, tudo. Meu, simplifica muito. Nossa! E esse motor aqui original, ele é pra ter 128? De roda, não de motor é 140.
140? 140 esse. Ah, porque é o Flex. É o o 128 era gasolina. Uhum. E aí sim. foi feito um trabalhinho de cabeçote, assim, válvula, duto, foi tudo feito um trabalhinho básico, assim, bem básico, comando original, tudo. Só botou a polia regulável. Só botou polia regulável e um coletor, né? Um coletor Cara, de o coletor escape. ficou uma obra de arte, né? Eu vou com dizer. ele até o meio em todo inox, né? Ah, o Fá que fez. Uhum. O Fá já fez muitos dos meus coletores também. Né? Ficou muito legal, assim, a experiência do motor, assim. A ideia era montar turbo, mas ficou tão legal de andar assim que... Ah, tô curioso agora, hein? Só botar o ar-condicionado para não passar calor, né? Tá, não tem ar-condicionado. Não tá. Tá tudo no lugar, ó. Perde ponto, ó. Até agora eu tô fazendo as pontuações aqui porque a gente vai fazer a escolha hoje. No melhor e segundo o Henrique eu tenho que escolher o pior também. Ah, tá. Não, tá tudo no HC tinha o ar funcionando. Tinha o ar funcionando no HC? Tinha o ar funcionando. A gente adaptou, montou um compressorzinho de maréia, tudo. Caramba. Show de bola. Daí agora como mudou, inverteu tudo de lado, né? Sim. Aí agora tem que mudar todo o projeto. Tu que montou em casa? Não, eu tenho um amigo mecânico que foi quem montou ele no lugar pra mim. Participei de montar os periféricos, assim, essas paradas. Sim. Pá, que tri. E agora ele tá com a injeção original, então, e aí vai botar, no caso, tem sonda nele? Tem a original. Ah, nem tá com não tá com nada, porque senão eu perco a leitura de sonda pro módulo original, né? E o coletor, assim, não precisou, ela se virou a injeção? Não precisou reprogramar? Nada. Não. Foi feito... Mas tu também não viu o contato de sonda, no caso? Tu só tem fé. Não. Vamos na coragem, na cara e na coragem, né? Foi feito só o ajuste do pedal, para tirar um pouco do delay da borboleta. Cara, posso dar uma volta? Com certeza. Vamos lá, então. Cara, o carro é bem zero, meu. Assim... nunca foi batido, nunca foi pintado. É bom de lata, né? Tipo, é difícil. A gente mandou restaurar os emblemas, fez um emblema personalizado. Um 2.0S, porque ele é 1.6S, né? Sim, que legal. Foi... Cara, a roda, eu vou te dizer, eu achei bem legal, bem correta pra época, assim. É dos anos 90, né? E que tamanho? É 17? É 17. São 9540 os pneus. Sim, o foda é que tem que botar um pneu baixo, né? Tem que botar o pneu baixinho e... Sim. Assim ele ficou... É legal de andar assim, mas é durinho, né? É muito baixo, né? Sim. Mas cara, roda é difícil acertar, porque... Não tem como, e aí acertar a altura e tudo mais. A maçaneta de Chevette aqui não tem, ó. Essa aí é original. Essa aí é original. Cara, tá alinhadinho mesmo aqui, ó. Regulou ela, não? Não? Nunca. Olha só. Tá bom, hein? Cintinho de Chevette é normal, né? Desfiada. Não existe, né? Optou por manter a originalidade, assim. Tojos, os negócios, tudo de época, né? Isso é tri. Tudo funciona. Sim, olha a saída do ar-condicionado, mas a saída é tipo de Chevette mesmo? Não, isso daí é universal, né? Pega que é um doce também. Anda no alquinho de posto, normal. Mas ele é flex? Original? Ele é flex, mas eu ando só no álcool. Aham. Pode ajustar aí, se precisar puxar o banco. Aí. E o câmbio é de quê? Chevette. Ah, de Chevette? De Chevette. Troca a capa seca. Os caras estão me pegando. Essa aqui, a embreagem do Escort, era no final do curso. Essa daí é lá embaixo. É lá embaixo. Que embreagem que é? É uma cerâmica, eu só não me lembro o modelo dela em si. Mas é perfeito pra andar, assim. Cara, não treme nada, vou te falar. Essa parte melhorou muito a embreagem. Porque... Era ruim, né? No passado, assim, eu me lembro... Se tivesse na década de 90, 2000, que o cara mexia, eram umas embreagens, assim... O platô era muito pesado. Isso. E não conseguia ter controle, assim. Pega embaixo, não? Bem pouquinho o cano, só o cano. Só tu vai sentir que o freio, assim, uma esponjinha, assim, o freio é meio... Até o cara acostumar, assim, com os freios dele. Sim. Cara, o barulho ficou legal. Entendi o que tu falou agora do pedal aqui do acelerador. É que a posição é... Ah, é. A posição do pedal ali é estranho pra quem nunca andou.
Porque o pedal do Chevette é bem no fundo, né? Daí muda um pouquinho, né? Ops. Dá no meio da porta. Tem sensor, será que isso aí? Mas isso é até o cara pegar o jeito. Sim, cara, mas tá bem tranquilo. E tu anda dia a dia com ele? Não tem como. O que é o teu carro dia a dia? Eu ando de moto. Ah, de Eu moto? ando de moto dia a dia. Tá quente já? Tá quente. Aí o painel funciona? Ou... Funciona, ele vai subir agora devagarinho, ele sobe. Ele demora um pouquinho mais, mas... Ah, porque... Torquezinho. Aham. Pra um carro original, assim, é muito bom daí, né? Você imagina com um carro... Eu vou te falar, muito bom mesmo. Já chegou a andar com ele na pista, não? Não, nunca andei na pista ainda. Mas, cara, ele deve virar uns 9 baixo, assim. Acho que uns 9 baixo. 8 e pouco, de repente. Bem, assim. É, não, cara, deve virar um 8 e pouco. Mas 200 metros. é bem bacana, assim. Pega bastante gente na rua. É. Aí os caras olham assim e devem se apavorar também, né? A gente pega bastante gente na rua. O carro chama atenção, né? Chama. Bah, é complicado de andar na rua, assim. E... Não, tá bem legal mesmo. O trânsito em si, né? É complicado, né? É, mas os carros de cliente foram um carro pra passear, assim. Não tem como, né? Anda domingo de tarde, assim, uma vez na semana, 2. É, o câmbio tá bom, hein? Os engates. Foi tudo revisado, a gente revisou tudo. Aí trocou ali troca a capa seca da caixa, né? Faz uma flange pra não quebrar e vai embora. É. Mas essa capa seca aí tu bota qual capa seca? É uma pro Chevette pra acoplar no motor do Astra. Ah, que eles fabricam já? Isso, só tem que usar uma flangezinha pra ela não quebrar, né? Senão ela racha. Ah, é? Ah, ele fecha a borboleta. Não é o corte que a gente tá acostumado. É, ele não, o corte dele é diferente, né? Ele mata o motor, né? É, ele vai fechando a borboleta assim no original, né? Mas ainda assim é muito legal. Sim. Cara, eu acho que vai dar uma diferença boa, porque o original ela não se vira bem com os coletores de escape, Sim, com as coisas que tu fez. Ela se atrapalha um pouquinho. Bem tri. E o barulho não tá ressonando assim. Não, tá o barulho ficou legal assim. É. Ressona mais assim se tu pegar uma rodovia, que daí tu tem que manter uma aceleração e tudo mais. Mas de resto, sim, tá bom de andar. Que trino. Aqui ninguém para nessa placa de Não, pane. aqui ninguém para, aqui é uma loucura. Aí parece que vai desligar, mas a lenta é baixa. A lenta é baixa, né? Original, né? Sim. E agora a gente conseguindo gravar, daí eu já boto. Eu comprei o suporte, a gente comprou o suporte pra botar a 550 direto no painel. Vai sair os relógios, vai ficar lá no lugar, então... Que trino. Bah, mas tá muito bom. O carro... E eu vou te falar, a suspensão agora que eu me lembro que o pneu tá baixinho assim. Não, o bem carro... baixo. E não pega paralama, não pega nada. Não pega nada. Nem virando a roda, tudo. Só vai pegar se tu virar as rodas e frear muito forte, assim, daí ele pega os pneus, né? Pois é. Mas senão não pega. É, porque, vou te dizer, eu tava com a impressão que ia pegar mais. Aqui que vai pegar, pega o cano, daí normal, mas... É, por meio de lado não pegou. Ah, mas tá super bem de manobrar, de dirigir. Cara, tá feia a briga, hein? Vai ser difícil escolher um aqui. A ré aberta pra dentro e aí é... Não sei se engatou. Engatou. Aí, ó. Ah. Cara, é tri. Bah, Derek, Mas tá aí? muito tri o carro. Show de Parabéns bola. aí. Valeu. Vou te falar que... Não sei se não tá o meu preferido até o momento aqui. A briga tá grande. Vamos ver, mas tá tri o carro, meu. Parabéns mesmo aí. Tá, bah, funciona bem direitinho tudo, potência, torque, né? É legal, né? Bah. Vem com ele xoxinho assim, acelera, ele vai embora.
Que tri. Show, meu. Valeu. Valeu. Parabéns aí. Chegamos numa lasanha nível alto aqui, segundo o Denis. Um pouco diferente. O Denis lá nos Estados Unidos, que é um fã de Peugeot aqui, que a gente se arria nele. Mas não, brincadeira, fica tranquilo. Aí, Juliano, beleza? Tudo bem. Antes de falar do carro aí, conta um pouco o que tu faz na empresa aí, quanto tempo tu tá. Eu trabalho aqui na Feltec há 1 ano e 3 meses, eu sou de suporte técnico. Eu faço atendimento ao cliente, ajudo com dúvidas técnicas referente aos módulos, algumas questões de funções, funcionamento das funções. A gente vai para a pista, a gente vai em eventos, agora a gente esteve no Racha de Santa Cruz, lá no Racha de Natal de Santa Cruz. Tivemos prestando suporte, estava muito bom. Vi a ML virar 8,7. Mas nem me fala, eu tomei um pau do Tesla do Leonardo lá. Eu tava achando que virava 8,5 o Tesla. Depois que eu me lembrei que ele virava 7,4, aí não tinha chance. Mas foi bonito, foi bonito. Foi divertido. Tá, e aí tu sempre foi envolvido nas lasanhas ou teve outros carros antes desse? Não, eu tenho outros. Esse aqui é o de dia a dia. É um 106, é 95, mas eu tenho em casa também um Santana 9191 quadrado turbo. E tem um XR3, igual o do Henrique e o do Marcos, branco pérola, 93. Você tem os caras com as doenças similares aí, né? É o mal de Henrique, né? A gente brinca. Esse aqui é um Peugeot 106 com swap de motor para 1.6 16. Que esse motor é de que carro? Esse aqui é de um 307. Saiu no 307, no 206. Daí ele é o motor 1.6 16 307, o câmbio do 206 1.4. Peraí, deixa eu processar. Motor do 307 com câmbio do... Originalmente ele veio num 307. Tá. Ele saiu de um 307, mas esse motor ele compartilha no 206 também. Tá. E o câmbio daí já é o do 206 que tem motor 1.4, que é a relação mais encurtadinha. Entendi. Para andar aqui no dia a dia. E o carro, quanto é que pesa esse carro, meu? 790 quilos. 790. Montado. Tu pesou? Ou tá no documento? Do documento? Histórico. Histórico dos E essas rodinhas de ferro de quê? É de Peugeot, é de 306 também. Os discos é de 306, tanto que só cabe 15 por causa do tamanho dos discos. Sim, porque é uma rodinha de ferro, assim, eu acho muito legal fazer roda de ferro num carro que tinha roda de ferro, assim, do carro mesmo, né, da marca mesmo, né. Que pneu que é? Que tamanho? É 185 45 15. Mas deu certo o fitting do pneu, né? Deu. E não tem espaçador, nada? Não tem espaçador. É uma baita de uma opção mesmo. Daí até dá pra ver ali, ó, a pinça que só cabe a 15 justamente por causa disso. Sim, então tem freio grande, roda. Quantos HP tem esse motor? 110 cavalos. De fábrica, no sim? dinamômetro, de já roda? acertado. É de motor. De motor? De roda deu 97. Sim. É borboleta eletrônica. Tá com uma FT500. Uma 500? Uma FT500. Uma Spark Pro 2. Mas já tinha 500 antes de tu entrar? Ou não? Já tinha 500 antes de entrar. Já tinha FT no carro antes de entrar? Já. Legal. Antes eu trabalhava na Full Turbos, que daí eu já tinha ele, mas eu comprei ele quando eu trabalhava na Toyota. Que daí, pra mim não ter que ir de Santana, deu, vou comprar um carrinho pro dia a dia. Daí, não vou mexer. Acabamos encontrando esse carro em São Léo. Na época eu paguei 2.500 só pra ir e voltar do trabalho. E daí depois, mexendo na internet, eu descobri o que os caras faziam e os modelos que tinham. Tanto que os Farolete foi inspirado no 106 Rally. Sim, que é os Farolete 5x7, aqueles padrões. Não, 4x6, né? Que legal. Tá, podemos dar uma volta? Vamos. Posso dirigir? Vamos lá, vai. Tá bom, segura meu chimarrão aí. Primeira vez na vida o Anderson dirigindo um Peugeot. Não, já dirigi. Já dirigiu? Tinha um 306, era legal. 306, aqueles S16, né? Sim. Aqueles 306 era bonito, né? Um carro que eu acho muito legal é o 406 Coupé, aquele, né? Eu acho que é, né? Tem o GTI. Tem o 400 Coupé e tem o 406 GTI. Tá, mas deixa eu me lembrar, o 406 é tipo um Calibre, assim, não? Ele é quadradão, tem um mais moderno, que daí saiu o Coupé, e daí tem o 406 GTI, que dele é mais quadradinho, tipo o design do Peugeot, assim. Não, mas e qual que é um Peugeot, um Coupé, assim, que... É mais moderno, assim. 407? Não é 407. Mas e esse banco recarga é dele mesmo? Não, isso daí eu ganhei de um amigo do meu pai que tinha um Apollo VIP atirado, ele me deu os bancos. Que tri. Sim, porque casa... Mas esse acabamento é dele ou tu fez?
Foi mandado fazer. Ah, foi mandado fazer para casar com os bancos. Daí eu mandei fazer os traseiros é original ainda. Sim. Bah, que baita ideia. Bom. Tem partida na tela. Ah, partida na tela? Tem. Ó, que luxo. E esse motor aqui tem uma particularidade, assim, a roda fônica dele é qual? É uma 60-2. Uhum. No volante. Ele não tem comando variável? Não, esse aqui não. Tem os modernos, mais modernos, que daí saiu no C4 agora. E o C4 e C3, salvo engano, que daí saíram com comando variável. Uhum. Daí é 127 cavalos, se não me engano. Tem os de 117 também. E os THP saiu... THP é o turbo, né? Daí a injeção direta saiu nos 10. É injeção direta. Isso, Esse motor eles mexem bastante também, né? mexe. É um carro pro dia a dia que é bem confortável. E eu montei mesmo pra pegar desprevenido. O freio ficou bem, bem controlável. Esse freio de quê mesmo, tu falou? É os de 306. Eu acho legal pegar, assim, se for pensar, pegar o carro menor da marca, assim, e ficar... E tu tem um monte de upgrade dos carros maiores, né? Consegue fazer um monte de coisa de upgrade, assim, só pelo tamanho do carro, né? Sim. Roda, pneu, freio, motor, câmbio, tudo, né? Tudo vindo do Peugeot, tudo de lá. Tudo da família. A gente tem o pessoal da brincadeira, né? Faz uma sacanagem com os Peugeot, com os franceses, mas é um carro, na verdade, que tem uma história de rally, de autocompetição forte, né? Circuito também, esses carros tinham muito, né? Sim. Na Europa, se for pensar, toda a década de 80, 90, 2000. Teve os 205, teve o 106 Rally, tanto que lá na Europa tem muito desses aqui, que é o 106 Rally, que é com motor 1.3 original. Sim. E daí saiu os mais modernos, saiu os 205 Rally também, que foi campeão. E a suspensão, como é que é? A suspensão original dele. Caramba, é bom, firmezinho, hein? Ela é uma McPherson na dianteira e na traseira ele é com eixo rígido. Cara, pressiona, hein? Já andou na arrancada, não? Não. Quanto acha que faz nos 200? É um carro... Eu acho que faz perto dos 9 aí. Eu acho que ia dizer, deve fazer uns 9 alto, assim, 9 e pouco. 9,5, 9 alto. Porque o carro é muito leve, né? É leve. Tu sente que o carro é leve. A direção é boa de controlar também, assim, tipo um kartzinho. É bem bom. No Track Day deve ser divertido isso aqui, hein? Ainda mais com os bancos concha, assim. Os recarinhos. Eu montei esse daqui e o Santana para pegar desprevenido. Santana também tu não diz que é turbo. É abafador original, é aquário, não tem película nem nada. 4 portas, 2? 4 portas, dourado. Mas do modelo antigo? Do modelo antigo. Ele é o 91 quadrado, o último ano do quadrado. No 91 já saiu os bicudos daí. O câmbio é bem clec-clec assim, né? Tanto que depois aqui, se tu quiser, vem de terceira e depois só puxa a quarta, sem pisar na embreagem, como se fosse um guia. Ele aceita mas só direitinho. terceira pra quarta? De segunda pra terceira também, mas de terceira pra quarta é mais fácil. Vem, dá uma esticadinha e depois já puxa pra quarta sem pisar na embreagem. Não de pé de fundo. Não de pé de fundo, de boa assim. Só no tempo assim. Só no tempo. Sincronizado é bom, né? Ela aceita direitinho. Tu vem, eu só uso de vez em quando tá com muito trânsito. O cara vem e só bota a primeira pra arrancar, vem na segunda no tempo, terceira no tempo, quarta no tempo. Cara, mas é bem trino. O painelzinho dele é bem pertinho do para-brisa, o carro é pequeno, assim, tu vê que é pequeno. Se tu esticar o braço, tu encosta nessa outra porta aqui. Botar o braço aí. Cara, mas é bem trino. Tá difícil a briga aí dos carros. Tem ar-condicionado? Ainda não. Tá. Pretendo colocar. Perde ponto. O que tem é as basculantezinhas que fazem diferença andando com o basculante. Os vidros traseiros basculantes. Verdade. É uma coisa que é difícil de achar. Cara, mas quietinho assim, ó, lentinho ali, 900 e poucos RPM, ó. Um de sonda. Um de sonda, bem acertadinho, hein?
Tu que acertou? Acertei na rua. Mas essa é uma parte boa da prática, né? Que o cara ganha muito, né? Tendo um carro, né? Uma coisa que eu tive que mexer bastante por causa da relação e a potência que ele tem foi na abertura de borboleta com o pé lá bem em cima, assim, só na casquinha. Porque se tu pegar no padrão ali, ele fica muito arisco. Ou tu tem que ir demais, ou quando tu bota na casquinha, ele fica dando aquelas cabeçadinhas. Daí eu mexi na curva da borboleta eletrônica, assim, de baixa. Cara, a borboleta eletrônica é muito importante, né? Tipo, faz muita diferença. E hoje em dia já tá popular, né? Porque tu consegue comprar, adaptar de algum carro. Sim. A maioria dos motores modernos já vem com, né? Isso é o que fez a diferença. Esse acertinho fino que eu fiz na borboleta, para poder sair, para poder dar ré, tudo ficou melhor. O bom também é que em qualquer lugar tu enfia esse carro. Pois é, eu ia dizer, é fácil de manobrar. Atrás da quinta. E a visão é boa, né? Tu enxerga tudo. A vantagem de ser pequeno é isso. Vai, manobra na embreagem só. Show. Parabéns. Obrigado. Bonito aí a briga aí, ó. Gurizada tá com uns gostos bons aí, ó. Exóticos aí de todos os tipos. Vou dizer, um baita ideia de pegar todos os swap aí da linha aí. E agora aqui o Denis tem um representante, né? Fautec Brasil. Uau, o Denis. Não, pelo amor de Deus, o Denis tem uns gostos que... Queria comprar um Peugeot conversível nos Estados Unidos lá. Mas legal. Show. Parabéns, meu. Obrigado. Valeu aí. Chegamos num Chevrolet de respeito aqui, ó. Como é que tá, Breno? Prazer, tudo bom? Bom, beleza aí. E aí, quanto tempo tu tá na empresa? Fala o que tu faz aí. Bom, estou na manutenção desde março do ano passado. Uhum. E aos pouquinhos eu tô montando. Do ano passado, porque hoje nós estamos em... 2024. Desde 2024. Sim, ainda sou novo aqui na FT. Chegou então, pegou enchente só... Sim. Você estava na manutenção aqui em cima quando estava no meio da enchente. Isso. De barco. Até consegui a carona contigo ainda no Jeep. Verdade. Pior que quando a gente estava aqui alagado, né? Dá pra ver a marca de água aqui, né? Tinha muito produto em manutenção, né? Que a gente teve que fazer, arrumar, porque tinha cliente que estava esperando e tinha um monte de cara que também os carros alagaram e mandaram pra gente, né? Sim, então, foi... Eu acho que na segunda semana da enchente, vocês já estavam vindo trabalhar daqui, né? No segundo andar ali, né? A gente já estava ali no segundo andar fazendo manutenção conforme dava, né? Ligando os equipamentos com gerador e tudo para conseguir fazer o separo. Foi uma missão, hein? Né? O cara lembra dessas coisas aí. Bom que, por mais ter tido a parte ruim, ainda pelo menos a gente vai ter história para contar no futuro. Né? Não, e foi, no final, teve muita coisa que a gente aprendeu, muita coisa que a gente aprendeu que é mais forte do que a gente imaginava. Sim. Eu acho que isso aí é importante. Bom, mas e aí? Fala um pouco do teu carro aí. Bom, Corsa Sedan não é muito... Não é muito utilizado, né? Todo mundo sempre faz o hatch. Sim. Mas, cara, eu vou te dizer, meu pai tinha um Corsa GLS 1.6, cara. Eu adorava aquele carro quando eu era pequeno, cara. Sempre ele me levava pra passear, tenho boas lembranças. Sempre quero ter uma memória emocional de alguma coisa, né? Sim. E aí, casualmente, eu sou o segundo dono desse Corsa aqui, que eu comprei ele no senhorzinho que tava vendendo. E aí eu pensei, vou pegar esse carro aqui como uma coisa que me lembra bastante o meu pai, vou começar a montar ele, preparar e tudo. Aí eu peguei motorização 1.4, já não é o original, né, que era 1.0. Botei um coletor 4 em 1, 2 polegadas. O abafador final ainda tá o original, que ainda vou trocar ele, o som ainda não tá do jeito que eu quero. Mas ele já, esse aqui com borboleta eletrônica, motor mais moderno. Esse motor mais moderno. Esse é motor de quê? Prisma. De Prisma, né? Prisma 1.4. E aí, por gerenciamento, um FT550. E tu botou esse carro tu começou a fazer quando? Cara, até eu chegar aqui, ele tava só com motorização 1.4 e o módulo original ainda do Prisma, adaptado. Aí depois que eu cheguei aqui, eu fui conversando com o pessoal, fui fazendo os cursos da FT, e aí eu comecei a pegar gosto pela coisa, né? Eu já comecei a... E o que tu notou de diferença de performance? Conseguiu melhorar? Cara, a questão de autonomia também, porque como é uma coisa que foi transplantada para cá, a autonomia ficou bem complicada. Tava gastando bastante antes? Tava gastando bastante, não tava rendendo, cara. Então aí... tava rico, basicamente. Exato. E aí conseguiu acertar a mistura? Sim, consegui fazer o acerto da mistura, tudo. Ainda tem que fazer mais na passada no Dino ainda para fazer o ajuste fino, né? Sim. Mas, cara, tô me agradando muito da melhoria que teve, cara. Já foi pra Tarumã, não? Fui. E aí, quanto vira lá? Cara, depois que eu botei a FT eu não cheguei a ir, mas a última vez que eu fui, virou 13 alto. Tá bom,
E as rodinhas. De que é essa roda aí? Essa roda de liga aí tava num Agile. Ah, sim. Dos mais modernos. Uhum. A interna dele é toda do 96, que eu comprei um Corsa 96 e transplantei o interior pra ele. Mas que ano que é esse aqui? Esse aqui é 2009. Ah, tu botou do anterior. Que, cara, É mais legal, né? Eu sou um pouco saudosista nessa questão, porque, me lembra muito o GLS, cara. E é mais confortável, eu acho mais bonito esse aveludado. Os caras, na verdade, assim, eles simplificaram muito esses carros depois, né? Uhum. Esse acabamento aqui, ele é parecido com o do Corsa GSI até, se eu não me engano. Sim. É o mesmo tecido, será? É. Aham. Que legal. Quantos anos tu tem? Eu tô com 23. 23? Eu digo, quando o cara é novo, tem umas paixão assim, é legal ver isso aí, né? Quantos anos tu tinha quando teu pai tinha o GLS? Eu tava, acho, com 7 anos de idade, bem novo. E tu chegou a aprender a dirigir com qual carro? Quando eu fui aprender a dirigir foi com um Palio. É? Que era o Paliozinho que o meu avô me emprestava. Eu tava com 17 ainda. Mas antes disso eu já dirigia trator no sítio do meu avô, né? Desde os 15 dirigindo um tratorzinho, um Fendt 3 cilindros, cara. Com embreagem, com tudo. Que legal. Vamos dar uma volta? Vamos. Fica à vontade. Posso dirigir? Ah, botou a Nano Pro aqui, que legal. Sim, mandei fazer em 3D a impressão do suporte. Cara, essa ideia do interior é legal, porque tu trouxe uma memória de um carro e ao mesmo tempo tu pega um carro mais novo, né? Sim. Porque esses Corsa aqui saíram, eles lançaram em 97, eu acho. Se eu não me engano é... Por aí, né? Ah, e aqui, o que é isso aqui? Aqui é tensão de bateria e medição de temperatura dentro do tubo de admissão ali da... Ah, é? Isso aqui foi antes do TFT, que foi uma adaptaçãozinha que eu fiz. Que o TID original desse carro, ele tava danificado, né? Daí eu comprei os medidorzinhos no AliExpress e vamos. Ah, e aqui tu tem, ó, sim, a sonda, RPM do motor. Temperatura, tudo. Que legal. O botãozinho vermelho ali é o Two Step, caso tu queira dar uma brincada também. Acende a luzinha do S. Sim, o S é o modo esportivo. O modo esportivo da caixa automática. Só que e esse painel é dele mesmo? É dele mesmo. Sim, porque antes disso, eles no 96 que ele não vinha. No mais antigo ele era ainda com... Isso aqui tu que botou preto. Foi um detalhe. Pra dar uma destacada. Sim. O volante também não é dele, né? O volante é do Onix. Sim. Eu fiz uma coisinha assim que ficasse confortável e... Tem ar? Não, infelizmente não. É bem basicão. Não tem ar, não tem direção, só tem os vidros elétricos, que é um opcional que eu transplantei do 1.6. Pois é, trem. Ainda consegui casar ainda algumas funções do painel original junto com a FT, né? Tá no álcool? É flex? Tu botou um sensor flex ou não? Não, ele tá só no álcool puro. Tá no álcool puro. Porque no caso, como eu mandei taxar o motor, se eu botar gasolina dá alguns probleminhas. Quanto foi de taxa? Cara, boa pergunta. Vai. Gira quanto? Quanto é o corte? O corte dele tá em 6 mil. Eu não fiz o acerto dele no dinamômetro ainda, então não quis arriscar muito. Mas esses carros, apesar de eles ser sedã, eles são leves, né? Eu tava me lembrando porque ele, na verdade, o chassi inteiro ainda é do Corsa, né? Sim. E, cara, eu vou te dizer, ó, eu tenho a impressão, posso estar muito errado, mas eu tenho a impressão que o sedã ele tem um pouquinho mais de aerodinâmica, cara. Não, tem, com certeza, porque os princípios na traseira lá de bolha, assim. E, a estabilidade também é um pouco melhor. Já fez um track day? Não. Não. Até no 2024 eu fui no track day, só que na primeira tentativa que eu fui fazer, estourou a suspensão traseira e eu tive que sair fora. Caramba, o que aconteceu? Cara, é que a suspensão tava um pouquinho deteriorada e não tinha percebido isso. Aí quando eu fui acelerar, o copo da suspensão em cima se soltou e o amortecedor entrou pra dentro do porta-mala. Aí eu acabei não conseguindo participar do track day, que eu fui no track day ali do Tarumã. Mas ficou. E a troca de motor, o que é que fez pra ti? Troca de motor foi na base da gambiarra e da solda, cara, feita em casa. Ah, tu fez em casa mesmo? Que tri. Teus amigos, chamou os caras pro churrasco?
Bah, cara, eu vou te dizer, ó, falei, vocês querem vir aqui em casa aqui um pouquinho? Chamei 3 amigos meus, não tinha girafa, não tinha muita ferramenta. Cara, a gente pegou um pedaço de madeira, amarrou o motor com a corda num pedaço de madeira e pegou 2 de cada lado e vamos. Mas é tri. Olha, Mas é assim que o cara se diverte, né? sim. Até hoje eles me cobram ainda de eu ter feito eles levantar o motor no braço. Tá bem acertadinho, tu que acertou? Aham. Aham. Tive a ajuda do Joilson também, do suporte técnico. Muito tri. Vai, esses Corsa GSI naquela época, eu vejo esse interior, eu me lembro que era muito legal na minha, assim, em 95, assim, um Corsa GSI era... E foda que não existe mais inteiro, são raríssimos, assim, né? Cara, eu tenho um colega que tem só que daí ele é argentino. Ué, o cara é argentino ou o Corsa argentino? O cara é argentino, no caso. E, cara, aquele carro dele ali tá no estilo hatchzão, cara. Tipo, ele tá... Toda a externa dele tá enferrujada, tá bem mal cuidado. Tá. Só que, cara, o carro tá funcionando perfeito, cara. Ainda tá lutando, sabe? Se eu tivesse a oportunidade de pegar aquele carro ali, eu ia fazer uma restauração, cara. Só que ele não quer me vender. Vamos fazer, como é que é o nome dele? É Vitor. Vamos fazer uma campanha pro Vitor vender o GSI aí, ó. Que cor ele é? É branco também. Cara, mas tá bem tri. Aí, o legal é que aqui tu fez um projeto simples, tu botou um motor mais potentezinho da linha, taxou, botou FT, né? E mudou o interior, né? Sim. Suspensão, dei uma trabalhadinha de leve, que na traseira eu botei as molas reforçadas para GNV para ficar um pouco mais duro. E na dianteira eu diminuí a mola, né? Fiz um cortezinho. Não é o correto, mas foi o que cabe no bolso, né? Na minha época a gente fazia era maçarico e esquentava as molas. É uma boa ideia também. Mas já fiz dessas de fazer com a mola no lugar. Puxa para cima e... Aqui, ele tem a travinha original ainda. Pode ver. Isso. Cara, mas tá tri, meu. Parabéns aí, ó. Muito obrigado pelo passeio. Assim, ó, o legal é que tu que fez, tem memória, tem uma razão para ter esse carro, sabe? Um projetinho que simples, mas que funciona. Parabéns, legal, Muito obrigado mesmo. Valeu, muito obrigado. Valeu mesmo. E aprendeu também aí, acertou o carro bem aí, com a ajuda dos amigos, mas e fez também com um golpe de churrasco ainda, né? Sim. Não pagou o churrasco pros caras ainda? Ou pagou? Paguei. Pagou? Uma carninha tem que ter, né, cara? Valeu, obrigadão aí. Aí, olha aqui, ó, e a tatuagem. Ali, ó. Foi de GM, é fã de GM, né, cara? Não adianta. Que tri. Legal. Agora vamos para uma ala mais moderna aqui da garagem, das encrencas dos funcionários. O Diego Venzon, esse cara aí, para quem não conhece, é o responsável aí por muitos dos acertos aí dos carros aqui na Feutec, dos projetos também. Muita parte do desenvolvimento da FT700 aí, né? Um cara que está por trás aí toda essa parte de teste, aplicação, engenharia de aplicação, né? Muitos anos. Muitos anos já. Desde que eu entrei, eu sempre gostei muito do desenvolvimento, né? Eu fechei 5 anos agora em setembro. Sim, então, tu já, na verdade, tu entrou com experiência prévia, tu era tuner, já fazia muito serviço. Fazia instalação, fazia acerto e acabei vindo para cá para conhecer. Eu sempre falo que eu vim para conhecer o outro lado do negócio. E isso ajuda muito, né? Principalmente para quem gosta. Então, tu entender por trás do mapa como a Feutec funciona, me ajuda muito. Tanto que hoje, para mim fazer acerto, ficou até mais fácil por causa disso, né? Então foi um aprendizado muito bom, sempre, todo dia tu aprende, né? E essa é uma parte até que eu acho que eu queria comentar. Hoje a gente tem um setor de suporte técnico, né? Que ele tem gente que começou assim, novinho, entre aspas, quase sem experiência, que é uma coisa muito legal, porque tu pega cara que vem verde assim, mas com muita vontade, um cara que vai aprender, um cara que pega o jeito, que tá aí depois aí, que nem o Henrique e os outros caras que começaram assim, o Maurício mesmo, que eles começaram novo na empresa e evoluíram 13 anos, 15, né? O Maurício está 17, 18 anos na empresa, então a evolução é muito grande. E ao mesmo tempo tu pega gente que já vem com experiência prévia, que nem tu e outras pessoas também que a gente já tem ou já teve aqui. E ao mesmo tempo tu pega assim, todo mundo aprende, né? O cara com conhecimento de fora, de dentro, vem associar. Eu vim, tipo assim, a gente se conhece há bastante tempo, né? Então eu sempre gostei de carro.
E aí eu comecei, um amigo tendo uma Fulltech, o Andrés, que é um amigo nosso em comum também. Você trabalhava com informática, Sim, né? eu trabalhava com informática, nada a ver, né, com o negócio. E aí um amigo meu tinha uma Fulltech no carro dele e pediu ajuda para acertar. E, isso ali para mim foi um, tipo, cara, eu quero isso aqui para mim. E aí com o tempo eu fui mexendo, fui aprendendo, eu fiz os cursos da FT Education, fiz o nível 1, fiz o nível 2, fiz o nível 3 e aí tornei um negócio profissional. Eu tirei do hobby e tornei um negócio profissional. E aí um dia apareceu a oportunidade de vir trabalhar aqui, eu larguei tudo que eu estava fazendo, mudança, vim para Porto Alegre e estou aí 5 anos já. Cara, e até vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar a oportunidade, porque eu acho que esse é um episódio que ficou muito claro que a gente podia mostrar algumas oportunidades que a gente tem aqui dentro da empresa, tá? E hoje, dentro da parte de suporte técnico, a gente tem 3 posições, mas mais de uma vaga por posição, então a gente não sabe exatamente quantas pessoas vão ser contratadas ou vão ser selecionadas, porque também depende muito de quem aparecer, né? Sim. Então por isso que eu quero fazer um pedido especial. Se alguém de vocês tem interesse em alguma dessas vagas, entre no nosso site ali, feutech.gup.io e se olhe as vagas, se candidate, se tiver um amigo, um parente, um irmão, alguém que vocês acham que se encaixa para isso, indica, porque agora é a chance. A gente está fazendo uma expansão muito interessante, especialmente na Feutech Brasil, que é da expansão internacional. A empresa está se transformando cada vez mais global, digamos assim. Então hoje a gente já faz muito atendimento aqui no Brasil, para o resto do mundo também, parte de internacionalização. Então, que nem eu citei antes, assim, ter o inglês fluente é muito importante. Não é necessário, mas é um plus a mais para quem tiver ajuda. Mas a gente vai ter 4 posições diferentes que eu queria falar para vocês, porque eu acho que elas são legais até de a gente trocar uma ideia. Uma delas é para quem quiser entrar no suporte técnico e não entende muito, está começando, não se preocupe, nós temos umas vagas de entrada para júnior, digamos assim, não é nem estagiário, já é efetivo, mas alguém que quer aprender, que tem potencial, que é apaixonado, que quer ir junto nas corridas, que quer mexer nos carros, quer fazer esse tipo de coisa, que é uma parte júnior. Nós temos umas vagas já que são mais avançadas, assim, que aí entra para alguém que tem o próprio Venzon, assim, que tinha uma experiência prévia já de acerto, já tinha uma oficina mecânica, ou que tem alguém que já trabalhava com isso e quer vir para trabalhar aqui na Feutech para efetivamente, porque a gente falou, passar para o outro lado da empresa, que já é uma vaga mais sênior, assim, e tem uma vaga, digamos assim, mais de engenharia de motorsports, que é uma coisa que até hoje a gente nunca contratou, porque a gente acabou formando muitas pessoas aqui dentro nesse sentido, mas agora, especialmente com o FT700, a gente tem uma demanda cada vez mais alta, até por causa da Stock Car e outras categorias que a gente tem da serviço e o desenvolvimento que a própria FT700 vai, que é um engenheiro de aplicação, alguém que está acostumado com dados, até com outras injeções importadas, que tem alguma experiência realmente mais profunda assim, em motorsport, de repente o cara já morou fora, que é uma vaga realmente bem mais alta, assim, um engenheiro de aplicação motorsports mesmo. Então, essas são 3 das vagas que a gente tem, e tem uma 4ª, que essa aí eu acho que vai dar briga, que é o seguinte, ó, é uma coisa que hoje o Venzon me ajuda, ele faz na empresa, mas a gente precisa achar alguém dedicado para isso, que é literalmente gerenciar os meus projetos, os meus carros aqui no Brasil. Então é uma coisa assim que precisa pegar o carro, às vezes achar um lugar que vai fazer algum serviço, é me ajudar até a comprar carro, é fazer serviços que tem nos projetos, nos carros. E cada vez mais a gente está com os carros aqui. Eu estou mandando alguns carros do Brasil para o Brasil, né, que é o Cuda. Vou mandar um outro que eu não sei se eu divulguei ainda, mas não falei. Tem a Ferrari que está voltando agora aqui, o Calibra, o Vectra. Todos esses projetos acabam tendo um envolvimento assim, né? É basicamente deixar os carros funcionando e funcionando bem, né? Que nem o Anderson veio pro Brasil, o Calibra eu falei, tipo, o Calibra, o ar-condicionado tá dando algum BO, vou resolver. Então acha alguém para arrumar ar-condicionado, resolve, vai atrás, sabe? Cuidar dos carros, é manter os carros funcionando bem, né? A gente tem a frota da empresa também aqui, que são Sim, tem a Van, o Up, tem o Celta, tem o Fuca, tem o Camaro do Léo. Sim, todos eles entram nesse negócio. E esses projetos, eles acabam sendo assim, às vezes eles precisam de uma manutenção, então não necessariamente alguém que vai botar a mão na massa, pode ser, dependendo do perfil que a gente achar, mas é alguém também para gerenciar alguma oficina parceira que vai fazer, levar, trazer. Então, assim, é um trabalho que eu vou dizer assim, ele exige um nível de confiança, porque vai trabalhar muito comigo. Vai andar com os carros. Vai andar com os carros, então assim, eu vou ter que confiar na pessoa. São poucos aqui dentro que dirigem os meus carros, né? Mas é uma vaga que eu acho que é muito importante. Eu queria achar alguém que realmente quisesse se candidatar a essa vaga com propriedade. Então, fica esse alerta. Se vocês conhecerem alguém, se vocês forem esse cara, se candidatem, por favor, porque a gente está procurando aí. Mas vamos fazer o seguinte, vamos falar agora da tua lasanha aqui. Tu é o cara que
agora virou o cara dos stage. Eu me tornei o... Como é que é? Eu me tornei o cara que eu menos queria, né? Sempre gostei de uma lasanha e acabei entrando pro mundo dos stage. Porque tu tinha um Audi A3 antes, eu tinha um Audi A3, eu já tive carro tipo de Voyage 2.0 aspirado, Passat aspirado. Tu já teve naquele lado Já da teve naquele lado da garagem. E aí esse ano agora que passou eu tive tipo tomar uma decisão. Ou eu comprava mais um carro e teria uma lasanha de novo, que até tava olhando uns Astra Sport, eu queria voltar para um Astra, né? Tentei até olhar aquele Astra que foi do teu irmão, lembra que eu te mandei? Tava muito ruim. Tava muito ruim. E tipo assim, ou eu comprava um carro que era meu sonho de consumo. Faz 5 anos que eu mentalizava que eu queria comprar um Jetta. E aí eu demorei, eu procurei, eu revirei o Brasil, um monte de gente foi olhar Jetta pra mim. E aí eu tive que comprar um que não estava à venda. Foi lá e fiz ele me vender o carro. Né? Que ano é esse Jetta? Esse Jetta é 2016, ele é um TSI 2.0 turbo, né, injeção direta. E ele tem o pacote premium, tipo assim, quem entende do Jetta sabe, tipo assim, ele é o pacote tudo que dá. Ele tem todos os acessórios que vinham na época. E eu ainda fui chato, tipo assim, não podia ser branco, não podia ser preto, tinha que ser interior escuro, tinha que ter baixa quilometragem e eu tinha que conseguir pagar por ele. Então foi todo um negócio, né? E tu já viu aquela foto dele capotado? Já vi, mas tá tudo tranquilo, foi na grama. Se alguém tiver aí a foto do... Brincadeira. Tá, e aí o que tu tem de Feutec nesse carro é uma Nano Pro. É uma Nano Pro. Que ela no Pro te mostra as informações e, claro, tem o stage. Qual que é o stage dele? Ele tá com o stage 2. Stage 2. Tipo assim, é filtro, escape e o mapa. Tá. E aí com a Nano eu acompanho o que acontece. É bem legal, tipo assim, como eu entendo do acerto do carro, eu entendo o que está acontecendo. Então a Nano Pro, para mim, ela é muito importante ali. Que quando a gente fez o mapa do carro, eu acompanhava. E eu falava, podemos mudar uma coisa aqui para testar? Os caras vinham e faziam para mim. Sim. Então, quem é que fez o remap? O remap para mim foi a Hard Performance. Sim, são os caras muito bons. São os caras de São Paulo muito bons, tem o Golf GTI mais rápido do mundo. E eu faço com o Rafa aqui, que é um parceiro meu há muitos anos, né? Então foi feito o mapa, ele tipo assim, com o filtro e mapa ele veio 230 de roda, foi quando a gente mediu. Que esse carro ele tem um problema. 2015, 2016, 2017 a turbina é muito sensível, se tu arrocha ela quebra. Já quebrou, né? Não, essa aqui ainda não. Se eu quebrar agora é culpa minha? Não, é tranquilo. Não quebra. Posso dar uma volta? Pode acelerar que não quebra. Então vamos lá. Então o próximo passo agora é trocar a turbina. Tá, calma, deixa eu dar uma volta antes primeiro. Ele tem o code, ó. Deixa eu escutar o barulho. É legal quando ele passa do code agora. Menos 20 de ponto. Enquanto tá ali, ele tá no code, né? E o legal desse carro, que o 2011, quando tu bota o downpipe, ele começa a subir a turbina. Aí tu vai escutar daqui a pouco que quando ele sair do code, ele começa a subiar. Vai escutar melhor na volta, provavelmente. Mas é um carro bem legal, o carro que eu queria. Cara, até quando eu tava procurando um carro pra família, assim, um dos considerações foi um A4 ou um Jetta. Esses carros são muito legais. Um Passat, assim, realmente essa linha da Volkswagen aqui são confortáveis, são silenciosos, são potentes, e o carro é econômico, o que faz de média é bizarro no carro desse, sabe? Então o carro me entregou muita coisa, assim. Que média que faz um carro desse? Se tu andar a 100 por hora, ele faz 15. Tem ar? Tem, né? Tô perguntando, ultimamente. Ponto a ponto. Sim. Aí o legal aqui, ó, é tu botar no manual. Tá. E aí tu cambeia nas borboletas ou aqui no câmbio. Tá, e ele cambeia rápido, assim, se eu der o... Sim, ele tem o lag, é tipo assim, do botão. Tu viu a Mercedes ali que eu apertei e demorou tipo um segundo, assim? Aqui ele troca. Se tu der nos cortes, ele troca também. Já dá pra acelerar ou tá frio ainda? Não, dá pra acelerar, já tá com 60 graus ali. E eu desliguei o controle de tração. Mas é tração dianteira, né? Pode enfiar o pé. Só vamos passar esse caminhão, pelo menos. Ele tem launch? Tem. Como é que é o launch dele? É só tu parar e pisar no freio com força e acelerar. Pisa com freio. Não, solta. Pera aí, pisa no freio. E agora vai acelerando. Aí, ó. Caramba, vai. Divertido. É divertido. É um carro de 235 de roda. Fez um burnout ali. Sim. É um carro que tem torque baixo, né? Ele carrega a 1.800 RPM, ele carrega 1,3 kg. Ah, aqui. Caramba. Esse cheiro de queimado é os pneus. É os pneus. Ah, dá 1,3 kg assim no... Na hora? Na hora.
Então, tipo, é um carro bem esperto, né? É meio injusta essa comparação com os outros aqui, Ah, né? não tem. Mas eu vou dizer, no fator, assim, conforto e dirigibilidade e custo-benefício tá ganhando. Sim. Mas o fator... Fator lasanha... Lasanha não tá... Eu vou no Chevette do Derek ali, fácil, né? Tipo eu assim, não decidi ainda, vamos ver, deixa eu pensar. Mas que nem eu quis sair um pouco do mundo da lasanha, eu queria uma coisa tipo assim, que eu bato a rank, ando, desligo, não preciso nem olhar a água, né? Eu troco o óleo e deu, sabe? Bacana, a troca é uma delícia. É um carro que tem torque de baixa, Esse né? é um DQ250. É um DQ250. Já tem mapa de câmbio também, então ele ativa launch com pressão, a gente baixa o launch pra tentar fazer ele sair, mas ele não sai. É um carro que não é pra arrancada, né? Sim. Ele é um carro que tu anda 250 por hora e ele anda reto, né? Então, essa é a parte legal. Quantos HP tem? Ele deve estar com uns 235, 240 de roda. E de torque? Eu não me lembro agora quanto é que deu de torque, mas ele vai uns 30 e poucos quilos de torque, assim, perto dos 40. Mas mais por causa do limite da turbina. Que se tu pega um 2014, tu tira 260 de roda. Caramba. Sabe? Só que essa turbina aqui quebra, então a gente limita a potência para não quebrar. E já tá nos planos, né? Sim. Tu tira a turbina e bota a outra, vai 290 de roda. Caramba. Sem fazer mais nada no carro, sabe? Essa é a parte legal. Sim. Então já tá... E a Nano Pro ficou muito legal aqui. Ficou legal, um suportezinho que o Henrique da Replace fez pra mim. Sim. Ele é só um suportezinho, tá com dupla face ali, entendeu? E ele molda no curva do painel ali. Tá. Que agora que é legal, agora tu abre o vidro. Quando tu for entrar na garagem, tu vai escutar. A turbina tá estralando. Aham. Realmente é uma lasanha moderna. Uma lasanha moderna. Gourmet isso aqui. Eu não sei quanto tempo essas lasanhas vão durar no mercado. Porque hoje é difícil de encontrar. Cara, pra achar um carro inteiro, que nem esses aqui, é muito difícil. Mas nem todo mundo quer um carro inteiro. Exatamente, né? Tipo, tá com 63 mil quilômetros, sabe? Então... Sim, sempre tem alguém que quer um mais lasanhão assim. Tem sensor de... Ele tem sensor aqui, ó. Ele avisa aqui. Pode ir que tá bom, gente. Ó, ele avisa. Né? Olha, tá boa essa lasanha. Olha, é meio fora de padrão aqui, ó, comparativo, mas tá bom, hein? Impressionante. É legal, né? É diferente o conceito de carro. Eu gosto, eu sou um cara que gosta de tudo. Sim. Eu gosto de andar com qualquer dos carros, mas eu queria um carro que eu pudesse usar no dia a dia, que fosse forte e confiável. E aí isso aqui Tá bom? É o que tem de legal. Parabéns. Valeu. Obrigado pela mão também. Bom que eu não quebrei a minha mão a turbina aí. Show. Valeu. Vamos pra próxima agora aí, ó. Tá, agora vamos pro nível de lasanha um pouco mais baixo aí, ó, mais hardcore mesmo. Tudo certo, tranquilo? Tá, amigo, me conta um pouco a tua história. Quantos anos você tá na empresa? Eu tô já há 3 anos e meio na FT. 3 anos? 3 anos e meio. E tu teve outros carros já também, né? Eu tive o Calibra verde, aquele. Uhum. Daí no fim acabei vendendo, né? Uhum. E aí eu sempre gostei de Chevette e o meu primeiro carro foi um Chevetinho. Uhum. E aí eu fiquei um tempo procurando, até que apareceu esse aqui. Comprei ele no ano passado, início do ano. E já estava assim ou não? Eu peguei ele, esse carro ficou muito tempo parado. Ele é um 83, original a álcool. E aí eu fui arrumando aos pouquinhos ele. Fiz um TCC em cima dele ali, coloquei a FT nele, a gente fez o coletor, tudo. Então a primeira coisa foi injetar mesmo e botar para rodar e ir testando, né? Então por enquanto ele está aspirado ali, original, só com os coletores ali, né? Mas o TCC foi em cima de quê? A gente fez uma análise de pressão na câmara ali, com um sensor, tipo aquelas velas de aquecimento de motor diesel. Sim. A gente botou ali para fazer a leitura da pressão no dinamômetro ali. Deu bastante coisa errada, mas no fim a gente conseguiu umas leituras ali e ficou bacana, assim. E é uma das coisas que a gente vai, obviamente, usar de outras maneiras na FT700, Sim, né? Sim, já tá na mira, né, isso aí. E aí, daí ficou o carro injetado ali. Formou, agora... então? Isso, me formei ano passado, no meio do ano ali, finalmente me formei na engenharia automotiva na Ubra. Legal. E aí o TCC agora ficou a herança aí no carro, né? Eu também tenho uma história parecida, também fiz meu TCC na FT aí. Bacana.
Tá, e qual que é esse teu? Não é teu carro de dia a dia? Não, esse é só do fim de semana e para vir trabalhar às vezes, né? Mas ontem nós falamos que pode vir com o carro amanhã, tu conseguiu vir, então. Daí consegui vir, coincidentemente estava andando, dá para vir, né? Tá aí, então é um motor OHC, tu botou uma admissão de... É a admissão do Tempra, né? Eu ia dizer que essa admissão é estranha, mas é do Tempra. E aí muda a flange ali embaixo. Isso, daí a gente teve que fazer uma flange para os dutos do Chevette. Mas o entre-centro é igual? O entre-cilindros é igual. Por isso que todo mundo usa do Tempra, né? Todo cheveteiro, a maioria usa do Tempra quando não quer botar uma toda feita nova, né? E aí foi feito as soldas ali, os dutos de água, a TBI é do Tempra mesmo. Ela já está deslocada aqui, então já dá para fazer pressurização e tudo mais. Com 4 em 1, coletorzinho 4 em 1 padrão ali. Bobina de Vectra. Que cilindrada é o motor? Ele é 1.6, o 83 já começou a vir 1.6, ele é original álcool, então ele tem um pouco mais de taxa, ele tem o pistão reto e tal. O cabeçote é o do 1.6 também, ainda não é o do 1.4. Sim, roda fônica ali Daí embaixo. a roda fônica na frente ali, bobina do Vectra. Já está com os bicos 65 para quando for turbinar ele. E ele já veio com essas rodinhas gaúchas aqui? Daí eu fui atrás das rodas também. Cara, isso aqui eu vou dizer assim, ó. É muito legal porque ficou um negócio clássico, assim, Ficou de época, né? Ficou de época. Ficou bacana, né? Muito. Isso aí na época, quem é mais velho, vamos se entregar as idades aí, quem tem 40 anos pra cima, ou quem tem 50 anos pra cima, eu acho que essa roda aí é... As rodinhas gaúchas, as rodinhas... Essa é de magnésio ainda, né? Então, bem da época, de assim, magnésio? Né? Rodinha bem leve, E ela assim. não é réplica, não é nada? Eu não sei nem que marca ela é, eu achei ela pra comprar, assim, no Marketplace, coloquei, pintei elas. E é legal que elas ficam mais pra fora também, né? Sim. Então, ficou bem... bem de... Que nem tu falou, é bem de época, assim, né? Show. E aí, quantos HP tem? Chegou a medir? Daí, depois que finalizei tudo ali, da FT e tudo mais, a gente passou no Dino, ele veio 85 HP de roda, né? É bom. Então, mais ou menos ali uns 100 de motor, Porque, assim. cara, um Chevette 1.6 original tem quanto? Declarado era 70 e poucos, 80 Mas vamos cavalos, dizer que seja 50 de roda, né? Geralmente é isso que vem quando o pessoal passa original, né? Cara, se for pensar 60% a mais de potência... Veio bastante, né? É muita então, potência. Tava falando com o Venzon também, a gente não sabe, o motor é muito bom, se foi pelo fato de ser injetado com coletor, mas veio bem assim. Tem comando? Então, comando original, é tudo original, assim, o motor tá do jeito que eu peguei. Mas o cabeçote feito? Eu só tirei cabeçote para revisar, eu acabei trocando, porque tinha cabeçote trincado, que é normal do Chevette, né? Então foi trocado o cabeçote para deixar revisadinho e tal, a compressão dele é bem boa, mas o motor é original. Então a gente se surpreendeu o que rendeu para um motorzinho original, né? Cara, eu fiquei curioso, quero dar uma volta. Posso dar uma volta? Claro, tá aí para isso. Então vamos lá. Vamos lá. Caramba. Agora fiquei curioso, quantos quilos pesa será que um Chevette assim? É 800 e poucos quilos. Com cinto FT, ó. O cinto da FT. Só o freio dele eu ainda não consegui resolver, tá meio... Mas tem freio? Ele freia um pouco, assim. O cinto é FT aí, ó. Racing. Pega na meia chave. Pega no belisco. Tri. O OHC tem um ronco característico, né? O barulhinho de Chevette o cara ouve de longe. A varetinha ali. Varetinha não, o tucho mecânico. O tuchinho mecânico, né? Sempre dá uma batidinha. Mas o meu Vectra também, o Vectra Calibre tem o mesmo barulho. Foi feito mecânico, né? A dirigibilidade tá bem boa. Tu que acertou? Eu que fiz o acerto. O que ele tem mais de ruim assim é a suspensão, que ainda... E ele é blocado. Então tem que forçar mais para manobrar. Tá travado aqui. Brinca nos drifts também, não? Estamos começando. Não estamos no nível do Henrique, do Maurício ali, do Sérgio, mas a ideia é brincar. Ali é a doença. Depois que entra nessa. O blocante é embaçado mesmo, hein? O blocante não, o soldante. É soldante mesmo esse. Dá uma sentidinha no freio ali que tá meio... Sim, eu vi já. Vai ter que dar uma reduzida no motor. Assim. Mas... Cara, tem torque, meu. Ele ficou bem de baixo esse motor, assim, bem torcudão. Quanto ele gira? Tá girando 6.000. Quando tu diz sem freio
Tá meio... Quase sem freio mesmo. Isso aí eu tenho que... Tô na luta pra resolver. Mas o que é o problema? A gente botou o freio do Corsa nele, tudo do Corsa, tinha ficado bom. Mas eu acho que entrou ar, deve ter algum vazamento no sistema. Sim. Então, mas tinha ficado muito bom, até me impressionei. Então a ideia é resolver hoje ainda, para final de semana poder aproveitar. Mas eu vou dizer, a suspensão também, esses carros são bons de suspensão original. O Chevette ele tem a duplo A na frente, e ele é macio, né? Sim, se for comparar com os Fusca, assim, é muita diferença, né? E ele tá só com mola cortada por enquanto, a gente só baixou ele para ficar bonitinho e mais firme. Mas depois, obviamente, vou ter que fazer também, né? Amortecedor e tal. E a ideia é turbinar? Já tá turbina comprada, coletor, estamos só agora vendo para revisar o motor, principalmente a parte de baixo, revisar ele e colocar o kitzinho. O motor tu abriu ou não, a parte de baixo? Não, só a parte do cabeçote, embaixo ali não foi feito nada ainda. O Chevette tem o problema da pressão de óleo, né? Então a gente vai resolver essa pressão de óleo e para poder turbinar ele com segurança. O que tem que fazer? Geralmente o pessoal faz um esquema na bomba ali para diminuir a folga dela, faz um calço também para não limitar a pressão e restringe o cabeçote geralmente. Sim. Daí deixa mais pressão embaixo, né? Cara, mas o torque Cara, é impressionante, para ser um motor 1.6 original. Para original, eu acho que é a taxa também, ele tem... Quanto ele tem de taxa? Pelo que eu medi tem 12,5 mais ou menos. E tá no álcool? Tá no álcool puro. Impressionante mesmo. O coletorzinho de escape também, acho que... Dá um fluxo, dá né? um fluxo os dois ali. coletores, né? Um conjunto, né? Cara, é impressionante mesmo, porque se for pensar 80 e poucos cavalos de roda para 800 e poucos quilos, né? Aí o carro é que nem tu tem um carro de 160 cavalos para 1.600 quilos, 1.500 quilos, né? Peso potência fica bacana já. Não precisamos usar o freio quase. Nossa, vai, freio. Agora tá, quando tá quase parando. Gostei do bloqueio, do soldante aqui, ó. O pneuzinho arrastando. O soldante, pra quem não é das antigas aí, tu pega o diferencial traseiro e solda as planetárias pra ficar ligado direto atrás, né? Então tu vai fazer qualquer curva, uma roda tem que girar mais rápido que a outra, ela não consegue, aí uma tem que arrastar. Elas giram juntas, né? Pior que esses carros turbo ficam muito bom, né? É impressionante. Sim. Carrinho leve, acho que vai ficar bacana. Agora no soldante. Faz acelerar mais para girar as rodas. Show. Olha, gostou? Gostei. Eu fiquei impressionado. Cara, motor de Chevette original, praticamente sem, não tem comando, não tem cabeçote, só com injeção eletrônica, coletor de emissão e coletor de escape. Só injeção e coletor. Só cara, que tem, o resto é original. Impressionante. Vou dizer, estão muito bem, os gurizados aí tá de parabéns aí, conseguiram tirar um suco dos carros que é impressionante. Às vezes é um projetinho e quanto é que tu pagou o carro? Quanto é que vale um carro desse, assim, por exemplo? Tipo assim, de investimento ali, paguei mais em torno de 7 mil no carro, aí o que gastou em mecânica não foi muita coisa, mas assim, é um projeto que ainda tá barato, assim, sabe? 13, 15 mil, sabe? Então, não foi investido nada muito caro, assim, em motor ainda, então... O que fica mais caro ali vai ser na parte agora quando for turbinar, mas também não é nada de outro mundo, né? Então, projeto mais simples, né? Mas que legal. Parabéns. Obrigado. Aí, aplicando a engenharia na prática. É isso aí. Legal. Valeu, obrigado. Parabéns. Vamos para as próximas lasanhas agora aí. Agora chegamos no time dos Escorts R3. Mais aí, um, né? Mais um. Tu veio, o que é que te influenciou nessa história aí? Na verdade, esse carro aqui foi um laboratório, né? Eu fiz o curso da FT Education em 2020, foi em fevereiro.
e eu tinha me desfeito dos meus carros de futricar. E aí eu tinha só um Santana velho e eu disse, eu queria pegar um carrinho para montar. Aí eu pensei, vou pegar um carro barato, que tem um motor AP, que é fácil do cara mexer, e me veio na cabeça, eu procurei os Golf, tava muito caro, cadeia de GSI, muito caro. Aí eu fui procurar XR3, casualmente achei esse aqui, tava anunciado a 10 pila. Tinha, e é legal que ele já tinha, eu queria um carro injetado original para fazer a instalação. Só que legal que esse aqui já tinha uma FT250 e uma Nano, então já estava pronto. Claro que eu tive que tirar tudo, refazer a instalação, mas tá aí até hoje, aí, vem evoluindo. É um XR3, que ano ele é? 93? Ele é 93. Sim, o que muda do 95? O que muda do 95, a injeção original desse aqui era ele E-Getronic, que era aquela injeção que tinha o MAF e tudo mais, e aquele já usa a FIC, né, que já é a injeção aquela mais moderna da Ford mesmo, né? Marcos, quantos anos tu tá na Feutec? Eu tô há 4 anos e 6 meses, mais ou menos. Daqui a pouco 5 anos já. Não, tá quase. Esse ano a gente faz. Passa rápido. Tá, e aí que turbina que tem? Ele tem uma ZR, uma 4249, já tá pequena, já tá aqui, né? Quanto é de pressão? É um i4. Tá biela original? Pistão e biela forjado. E o bico extra não tá... Não tá desligado. A gente fez uma tentativa, mas como esses injetores trabalham com um bar, né, de pressão, com 3 bar ele começou a trancar, a botar combustível pelo conector, então aí abortou a missão. Sim, aqui tu tem uns 4 injetores. Isso, eu tô com 4 de 65, também já tá esgoelado, já também com 4 bar inicial. Tu que fez o motor? Fechou o motor? Foi feito em casa, o Jefferson me ajudou. A gente montou, ele fez a parte toda, ele tem todo o equipamento para fazer medição, a gente montou tudo em casa. Tá cheio de sensor aqui, a pressão de combustível, pressão de água. Isso, tem. Água ou óleo? Não, esse é do óleo. Do óleo. Esse tá do óleo. A gente botou em cima, a gente queria botar embaixo aqui, mas acabou botando em cima porque era onde tinha. E a turbina fica escondida mesmo aqui, se botar a caixa de ar original, esconde. Esconde, é a ideia. Aí dá pra botar o Spark Pro dentro ali, já protege, já. Sim, aí tu tem a roda fônica atrás ou não? Eu adaptei do Flex. E aí tira o distribuidor, tá só ele só tá aí pra fase, com dente só. A bobina dupla do Vectra. Isso. Eu tive que cortar porque esse aqui é o que usa os dentes simétricos, né? Tem 4 dentes iguais. Se fosse aquele do modelo original do Henrique, tem uma janela maior, com borda de descida, e aí dá pra usar aquele como múltiplos dentes. Daí não precisa nem cortar. Show, hein? Posso dar uma volta? Claro, fica à vontade. Tá bom. Vou fechar aqui. Tem garantia, não? Como é que é? Tá tudo certo. La garantia sou eu. Aí tem o difusor. Tem, como é que liga ele? Aqui, ó. Tem que ficar bem no pé aqui. Meu Deus. Cano reto. Ele tá na saída da turbina ali. Tem ar-condicionado também. Ganha ponto. Ponto a ponto. Tá gelando. Liga aí então. Vamos subir os vidros aí. Isso aí. A embreagem é bem em cima. Ele tem aquela regulagem automática, não... Tem que fazer o Henrique do dele ele fez. Como assim? Ele tem a catraca, aquela original. Aí... Ela... Catraca original? Ela tem uma catraquinha que ela altera a altura da regulagem. Aí ela vem que vai subindo sozinha. O motor já tá quente? Tá com 60 graus. É que o downpipe na frente com cano reto é barulhento, né? É barulhento. Mas interessante, tem uns carros que o turbo abafa tudo, né? Que não abafou. Mas era pior antes. Antes da turbina. Só que o meu escapamento eu uso original, né? O resto daqui pra trás. Então ele tem muita contrapressão. Sim, tu já mediu ele com Não 100? medi, mas eu queria medir. Eu queria botar um sensor de pressão e um PS10 ali pra nós fazer essa medição, porque deve dar muita diferença. Mas tu já mediu a potência dele com 100? Sim, deu 160 fechado e deu 200 aberto. Só no escape? Só na contrapressão. Porque daí vem pressão nele, senão ele segura com 0, ele vai 0,7, 0,8, é o que entra com... Tem freio no caso? Freio tem. O último não tinha. O Chevette Eu não sei. tinha. Ele disse, só pra te avisar, não tem freio, tá? Como assim não tem freio? Freio é ruim? Não tem, tem que reduzir. Não, ele para.
passarinhada já. Ele assusta um pouco. Ah, mas Mas é esperto. é esperto. Ele tem um câmbio longo, né? Eu uso o câmbio mais longo que tem disponível, que é o CAL. Ele vem com um câmbio mais curto, original. Aham. Aí eu estraguei o sincronizado no racha lá, errei uma segunda e eu acabei botando esse aqui com o Quanto Henrique. vira de 200 ele? O melhor tempo dele foi 9,4, mas é que é ruim. Então é ruim, mas... Patina ruim? Não tem chão. Esse câmbio é muito ruim de trocar marcha. Eu sempre, quando tá fazendo 60 pés bom, erra a troca, então... 9,4 é o tempo que eu virei no Vectra, por exemplo. Sim, Com o nitro, né? Mas eu acho que dá pra virar mais baixo. Quanto com ele. pesa esse carro, será? Acho que uns... Eu não sei se não pesa 1.200 kg esse carro. Eu acho que ele é mais pesado do que os Gol eram, né? É mais pesado, sim. Mais pesado. Era um carro mais, assim, premium, né? Sim, ele é mais... ele tem mais... E o arzinho gelando. Conta a ponta aí, ó. É legal. O aro valoriza bastante o carro. Muda Só a pegadinha é divertida já. Sabe que no banco aqui ele assusta um pouquinho mais. Aí eu já perdi o medo dele, já não me assusta mais, mas... Pior que acelerar do lado, né? Onde é que desliga? Fechar aqui, ó. Fecha aí, deixa eu escutar. Eu perdi o difuso aqui. Isso aqui é bom que o cara quer fechar rápido já assim. Perdi. Passando na polícia já Já... não... Deu. Parece que desligou o carro. Caramba. Meu, parece que desligou o carro. Aí tu só escuta o barulhinho dos pistão. Sério? Parece que desligou o carro. Como muda? Meu Deus do céu. É impressionante. Eu ando com ele assim, né? Que é o meu carro do dia a dia hoje. Quantos quilômetros faz por dia? Acho que faz uns 40 quilômetros. Mora onde? Tô morando agora em Cachoeirinha, pertinho aqui. E só de freeway? Aí até ajuda bastante, porque ele tá no álcool, daí... Sim. Mas tá... Não, olha só, o barulho ficou... Aí fica bem quietinho. Por isso que eu fiz, o escapamento original, porque daí tu anda na rua, carro original. Eu tinha um Vectra, meu Vectra CD, aquele... Sim. Não, CD não, Elite, aquele. Era o escapamento original. E tinha... Mas não tinha válvula na época, era só escapamento original mesmo. Sim. Mas realmente me puxava assim de, meu Deus do céu. Não precisava o wastegate, porque regulava na contrapressão. Na contrapressão. Esse aqui, eu vou te dizer, com o escape original é a mesma coisa. Ele não sobe a pressão, não adianta. Não tu pode sobe. socar o... Esse tempo me rasgou o mangote e eu dei pressão. Aí eu falei pros guris, era o mangote. Trocamos o mangote aqui no estacionamento, two step, na hora 1 kg eu tirei o pé assim, eu disse, Aí tava tipo assim com 70% de PWM e os guris disseram, meu, tira isso aí. Eu botei 20, veio 1,3 na hora. Sim, não dá pra se emocionar. A contrapressão é muito relevante. Com certeza. E aí não tem muito o que fazer. Aí tem que abrir o difusor, se quiser pisar e acelerar e vir as... Sim, dá pra fazer até automático de repente. Eu tinha pensado em fazer algo assim por map, né? Alguma coisa pra abrir. Sim. Mas teria que ter uma saída, de repente, uma ponte H, alguma coisa pra fazer. Sim. Assim pra tocar direto. Até que voa pouca coisa. se ele acelera bem, cai coisa nos pés, é uma loucura. A tampinha aquela da caixa do fusível vem nos pés. Pegou leve. Mas é que ele assusta um pouquinho, ele mesmo com a suspensão feita, Sim. ele ainda tá... Cara, mas eu vou dizer, tá passeando menos que o Calibre. O Calibre não dá pra dirigir. O Calibre não dá pra acelerar assim que... Cara, mas tá legal, vamos dizer, os cortes aí, tá forte, hein? Tá. É legal o carrinho, é legal. Parabéns. Isso aí, Anos aí de dia a dia. Anos aí, é um carro dia a dia, né? Ele já era pra ser, na verdade eu comprei ele pra derreter, mas é que aí a mulher tirou a carteira, tive que vender o Santana e comprar um carro pra mulher, daí fiquei sem daí. Andar em grande estilo. É o certo. Não, tem que andar de turbão, né? Aproveitar. Show. Valeu. Então tá. Obrigado pela Valeu, volta. Anderson, valeu. Eu que agradeço. Valeu. Bom, Léo, beleza? E aí, como é que tá? tudo certo? Tranquilo? Tranquilo. Como é que tá?
Layout comercial aí, não é só de suporte que tem, a gurizada gosta das lasanhas aí. Okay. Quanto tempo tu tá na empresa? Cara, tô na empresa, vai fechar 3 meses agora, daqui uns 5 dias mais ou menos. Caramba, pelo dia 7 ele fecha os 3 meses. Entrou, tu tava trabalhando onde? Entrei pós-enchente, eu trabalhava em uma autopeças já há 5 anos. Aí tinha auto center junto e tal. Sim, já te liguei. E aí já trabalhava no meio ali, né? Já fazia o Senai e tal. E aí com a enchente foi 100% atingido, né? Foi muito foda. E aí, foi onde eu moro, lá em Canoas, assim, toda a região, né? Sim. E aí a gente acabou sendo desligado lá, uma galera e tal, pra se reerguer, né? E aí surgiu a oportunidade aqui no comercial e estamos aí já 3 meses. E dá pra ver que tu gosta das encrencas. Ah, não, né? já tinha alguma coisinha, né? Essa saveira é tua desde quando? Cara, a saveira tá fechando... Ano que vem fechou 3 anos agora, em novembro já. E aí já comprou lá, como é que ela era quando tu comprou? Cara, eu comprei, ela é Super Surf de documento, né, mesmo? E aí ela já vem, eu queria um APzinho completo ali, uma Paraty, uma saveira, alguma coisa assim. Aí ela já vem com ar, vidro, direção ali, o que eu procurava. E aí a ideia foi montar um AP Turbo, alguma coisa... Sim. Alguma coisinha legal ali. E aí o motor, tu abriu? Cara, o motor aí durante a enchente quebrou o bloco. Porque daí precisava sair, fui ajudar um amigo, acabou dando calço hidráulico, fui empurrar, engoliu água. Era aspirada. Tinha um 4 em 1, aquela coisinha básica de AP. Aí quebrou o bloco, comprei um bloco novo e a gente fez todo. Já que aquela coisa, já que quebrou, já vamos fazer tudo. Aí já subiu turbina, já foi tudo feito ali. Cara, ficou legal. Esse é um kit ou tu fabricou? Cara, não. Aí aqui foi comprado um pouco em cada lugar, assim. Turbina é uma ZR 5049, uma caixa quente 58. Aí foi montado lá na SPR, no Novo Hamburgo. Aí eles fabricaram toda a parte de escapamento, essa parte de pressurização. Solda assim. Não, isso aqui ficou... O Matias lá que fez, cara, ficou 100% assim o trabalho. E sim, o coletorzinho... Coletorzinho é um pulsativo. Aí ele é meio deslocado, fica meio no farol. Sim. E ele é deslocado porque como tem ar e direção, né? Aí também precisa ter essa... E comando original. Comandinho original. De motor daí foi feito de cima a baixo ali, tudo, mas tudo original. Tudo bem originalzinho. Bobina de Corsa. Bobina de Corsa. Ela no documento já é flex, né? Então, aí só foi trocado o pistão para usar o outro pistãozinho, porque só usa álcool hoje. Mas é isso aí, cara. Tu já tinha FT antes? Não, aí durante esse processo de montagem dela, comprei uma 450, a Nano Pro eu já tinha um tempo. Antes de trabalhar aqui? Antes de trabalhar aqui. Aí comprei a 450 para montar e a Nano Pro eu já tinha. Só que como a Nano Pro não ia fazer a leitura no OBD2 dela original, porque daí eu não ia ver os parâmetros que eu queria, aí já ia montar turbo, já botei o módulo, já botei tudo ali. Show. E é o teu carro de dia a dia? É o meu carro de dia a dia. É ela e a CGzinha, uma 85 também. Que a ideia mais pra frente é montar uma FT, montar alguma coisinha ali, fazer alguma coisa legal também, né? Cara, mas é isso aí, cara. É um kit meio básico assim, mas tudo... Não. Ela nem tá acertada. A gente montou ali, botou um mapa, ela tá com um 0,4, cara. Não dá pra encostar o pé, não? Dá pra tá levando pra passear, que nem o Magrão fala, né? Os caras estão serrando ele que ele tá levando a turbina pra passear. Não tá zero pressão ali, cara. E aí até acertar bem e tal, deixar tudo redondinho, né? Sim. Aí a gente vai fazer o ajuste ali de dinamômetro, botar pressão ali. Mas a ideia é andar com 1 quilinho, cara, por aí, pra ficar... Que não tem erro, né? No AP qual que é a cilindrada, motor? Ele é 1.6 original 107 no álcool, o Flex tem. Ele já é um pouquinho mais do que os AP mais antigo, né? Porque esse aqui já é aquele AP que não tem distribuidor nem nada. Sim. Mais moderninho ali. Vamos dar uma volta? Vamos lá. Posso dirigir? Vai firme. Mas Nano fica muito legal aqui, né? E dá pra customizar também 4 telas diferentes, né? Eu botei... Sim, sonda, map, pressão de óleo. E na primeira lá tá a pressão de óleo e combustível. Sim. E a sonda ali. Tá bem fria aí, tá bem... Sim. Vamos botar aqui um enriquecimento, se me permite. Vai, filho. Aqui, ó. A rápida frio, ó. Falta um pouquinho, eu acho.
É que frio ele precisa bem mais combustível do que quente. Aí assim é uma maneira só na correção frio. Ó. O cara que sabe é outra história, né? Cara, a embreagem é de cerâmica, tu vai sentir que ela dá uma tropicadinha, mas... Sim. Isso aí às vezes é como assentou, como planeou o volante. Mas ficou, eu achei que ficou bem leve assim pra usar as trocas, ficou bem tranquilo, cara. O câmbio não é forjado, né? Mas é uma coisa que eu vi que acho que eu vou dar uma sofrida ali. Porque eu ando com uns pneuzinhos semi-slick no dia a dia, assim, na rua. Já me falaram que o câmbio não vai... Dependendo da emoção. E é meu primeiro carro turbo, né? Então, aí quantos anos você tem? Tenho 25. 30. Então tu já viu que a emoção vem em todas as esquinas, o cara vem emocionado. Mas a jogada assim, não fica botando muita pressão. Sim. Até esse 04, se tá se divertindo, é melhor fazer assim do que... É o que todo mundo me falou, cara. Até 1 kg, 0,9 vai durar pro resto da vida ali fazendo as manutenções, tudo. Cara, pode ir. O motor tá quente, será? Tá, 70 Tá, já. Pode enfiar o pé bem de boa. Tá? Como é que vai? Cara, tá... Tá legal, né? Torquezão. É impressionante, a P1.6 mesmo com pouca pressão. Cara, e tu vê... É que a pegada da turbina é uma sensação muito legal, né? E cara, é o que eu fiquei com medo, né? Como nunca tinha tido, montei, aí fui pela indicação e até a oficina lá que montou, eles falaram, cara, pega uma turbina tal, essa aqui tal, que vai te atender. A gente teve toda uma conversa assim, né? E aí, caixa quente 58, eu pensei, vai pegar lá em alta, vai ficar, mas não, cara. Foi bem pelo contrário do que eu achava, assim, porque ela não acende tão de alta. Ficou bem legal, cara. E dá pra escutar direitinho o wastegate abrindo, né? Porque ela tá... E ela tá pra fora, o wastegate, Eu quis fazer pra fora ali. Ficou trito. Muito trito. Aí, eu vou dizer assim, o acerto não tá ruim, tipo... Tá com um mapinha ali de... Bem de boa. Bonito. Se comportar. Eu arranquei esses dias, fui arrancar parado ali também, achei bem legal, cara. Já levou no racha, no lugar? Não, só dar uma voltinha assim na rua, só pra fazer um testezinho, mas nada... Mas ó, até esse torque aqui, ó. Tá de terceirinha, baixa a rotação e vem. Bem legal. Só o barulho do turbo já é uma sensação, né? Já dá um... Que triste. Pra gente que vive isso diariamente E até pra ti no comercial, né? Tu tem propriedade com o que tu tá falando, né? Sim. E cara, pra gente que gosta, ali no comercial é que nem a gurizada do suporte, né? É cliente mandando foto, esse aqui é meu projeto, tô mandando isso. O cara vê cada coisa insana ali que... Cara, é muito triste. Tá aí. E a 450 é perfeito, né? Perfeita, cara. Me atende com ar-condicionado, com tudo. Tem ar? Tem ar. Liga aí, vamos ver se funciona. Agora não tá gelando. Como todo carro com ar-condicionado, né? Te peguei. É só completar o gás. Te peguei, só completar o gás. Cara, nessa função de tira motor, bota motor, ele tá acionando, tá tudo, mas não tá gelando. Isso é tipo o meu Vectra, que o cara falou, era só completar o gás. Troquei tudo. Completo, mas o ar não tá gelando. Tentou aplicar essa. Perde ponto essa, viu? Perde ponto essa aí. Pra cá, vendo?
top. Ó, cara, bem legal. Pezinho 1.6, kit padaria. Kit padariazinha. Mas é, mesmo assim, cara, 0.4, kit tri. Legal, Ficou legal tri, né? ver Obrigado. a realização do... Você, de um 20 sonho, né? anos, né? Tipo não, assim. é a realização de um sonho, bah. Parabéns, né? Não, Obrigado. E a Saveiro é um carro clássico, né? Ainda mais assim, nessa configuração. Né? Parabéns mesmo aí. Obrigado. Valeu. Show. Valeu. Valeu. Vamos ver o resto agora. Vamos lá. Cara, agora chegamos numa lasanha gourmet, né? Agora, como é que tá? Tudo certo? Bom, tranquilo? De boa, então, tranquilo. Senhor, tudo bem. Estrela dos nossos episódios aí do canal da FT, né? É isso aí, tamo junto. Quantos anos tu tá na FT? Na FT? Vou fechar 2 anos agora. 2 anos? Cara, parece mais aí. Parece mais, né? A gente olha pra trás e passa rápido, Passou tanta coisa. Aham. Cara, e aí? Qual é que é a história do Tamo aí, Audi A3? Essa é a tentação da década, né? Cara, eu até gravei um vídeo com o carro e esse carro sempre me marcou muito quando eu era mais novo, assim. Sempre tive o sonho de ter, sempre gostei muito. Eu gosto muito das BM antiga, Audi antigo. Sabemos como é que é. Então. E aí, fui atrás desse carro. Até o Venzon falou pra mim bastante pra não comprar um Audi velho. Não seguir os conselhos do Venzon. Sim, o Venzon tinha um bem legal também. O do Venzon era bem bacana. E aí eu fui atrás de queria um carro pro dia a dia, mas que eu também pudesse continuar usando FT, desenvolvendo, enfim, testando, colocando a mão, porque não tem como, a gente não tem como ficar fora. Isso é uma coisa assim, né, no suporte ali, a gente justamente estava discutindo assim como uma maneira é o cara vir sem digamos, aprendendo, né, e aí tem gente que aprende mais rápido, tem gente que não aprende nunca, né? E para o cara aprender rápido, cara, é botar a mão. É dia a dia. É dia a dia, né? Botar a mão no produto e fazer. E principalmente a gente que mexe bastante com o desenvolvimento de software, versão nova, bastante coisa. Tipo assim, faz um tempão que eu não mexo no mapa do carro, porque eu venho tipo beta, teste. Então, tipo assim, tem sido muito útil, assim, sabe? Porque o dia a dia é a melhor ferramenta para o cara aprender, sabe? Então é isso, tanto que o carro é original, não tem diferença nenhuma. E ele é um 150? Ele é um 150, tá tudo original. Porque a diferença do 150 é borboleta mecânica, né? Isso, borboleta mecânica, muda o tamanho de turbina, enfim, conjuntinho de semi-eixo, ele muda algumas coisinhas assim. Eletrônica é mais simples, né? E aí coloquei chicote plug and play, nosso. A gente colocou aí aqui na FT, uma tarde a gente colocou o chicote plug and play. E aí peguei o mapa do site ali, barbada, a gente até falou pro pessoal, né? É muito simples, instala o chicote. E esse é um exemplo perfeito, assim, não fez nada de mecânica. Nada, é o exemplo perfeito, é o carro que estava rodando, ele não precisava de uma FT, porque o carro é original, eu não mudei turbina, não aumentei bico, não fiz nada, só coloquei o chicote plug and play. Mas o que dá de diferença, por exemplo, se tu quiser acertar ele com mais potência? Logo que eu coloquei o chicote plug and play, eu botei mais pressão e também a parte de sensoriamento, né? Sensor de pressão e tudo mais, que já tem no chicote, que é muito bom para o pessoal, para ficar de olho em pressão de óleo, principalmente. Uma coisa que me ajudou bastante, quando eu aumentei pressão de turbina, eu já vi que os bicos já deram no limite, então já dá o alerta de saturação de injetor ali, com um quilo e pouco. Mas é isso aí. Então é um carro original, eu estou dando uma levantada nele boa assim da parte de estrutura mecânica. E por enquanto não temos planos de subir potência, mas com certeza uma turbina vai vir depois. Meu carro de dia a dia. Meu carro do dia a dia. Agora, final de semana peguei estrada com ele, tudo mais, tudo certo. Dá pra andar ou não? Dá pra andar ou não? Mas agora mesmo. Vamos lá. Não, o que você tava falando fora das câmeras que não dá pra andar? Não. Cara, então, eu tô resolvendo, tá um pouquinho de vibração por causa da trizeta do carro. Não vai dinamitar? Vamos descobrir agora. Vamos lá então. É pra pensar, cara, um carro com 23 anos agora, né? Exato. Foi até engraçado, esses dias eu fui abastecer no posto e aí os caras, os frentistas assim, cara, esse aqui é o carro que eu te falei e tal, olha que legal, esse carro é um carro antigo, mas tem tudo que os carros de hoje têm. Pior, né? Esse cara foi pra pensar isso aí mesmo. Sim. Fica à vontade aí, por favor. Não, e cara, esse carro, é que nem tu falou, é um carro assim que tem um conforto, um luxo, né? Apesar de ele ser pequeno, né? Ele, na verdade, ele não perde nada para um A4 da época. Exatamente. Carros assim, que nem tu falou, até moderno mesmo, né? Exatamente. Isso é bem bacana dele, assim. Eu e minha namorada pegamos estrada agora, cara, é muito bacana, o carro é muito confortável e pra época, né? Essa geração da Audi aqui, os caras deram muito certo, mataram a pau, né? E eu acho muito bacana, assim, porque pra mim esses carros são muito nostálgicos, assim, é uma época muito de ouro, Quantos assim. anos tu tem? Eu tenho 25. Então tu é uma geração mais nova que a minha.
porque tu justamente pegou na tua infância e adolescência, era esses carros. É, né? Exatamente. Se for para pensar, esse carro aqui lançou, eu tinha 3 anos de idade. É. Quando lançou esse carro, que lançou em 98 esse carro? Esse carro é de 2002. 2002? Mas, quando esse carro foi fabricado, né? Mas lançou, acho que o primeiro em 98. E tu nasceu em 99. 99. Então, imagina ele lançar. Já pra mim, por exemplo, os carros de... Deixa eu pensar, o que lançou em 81. Um pouco pior. 81 lançou o Gol. É. A capinha da placa. Ano 81 lançou o Gol, lançou, o que mais? Chevette. Chevette tinha. Passat. Monza, eu acho. É. Caramba, tô velho, hein, meu? Agora que eu percebi. Entregando a idade de graça aí, eu não te perguntei nada. Tu vê, tu nasceu quando esse carro lançou. Loucura, né? Tu vê, mas eu gosto. Mas quando tu tinha aí 7, 10 anos de idade, esse carro aqui ainda tava em linha, né? Tava em linha, exatamente. Porque esse carro produziu até 2004, 2005, eu acho, nesse chassi, né? 2005, E é bacana que esse carro aqui eu tenho nota, tenho tudo. Caramba! Então... Mas pra turbina original, Caramba! Impressionante! Torque turbina original. E esse carro que eu gosto bastante desse carro é que, como eu tenho nota dele da concessionária e tudo mais, tem tudo carimbinho que na época era Audi Senna. E aí eu acho bem bacana isso, assim. Ó, sentiu o trancaço? Sim, tu tem uma blow-offzinha ali, né? Tem uma blow-off, mas esse trancaçozinho é bem a trizeta que tá com folga mesmo. Sim. Que é o próximo aí já, na semana já vamos tocar ficha nisso. A embreagem tem alguma coisa estranha no pedal, não entendi aqui. Tem um delayzinho, sobe, né? Não, o pedal sobe, desengata. Vamos ver? Não, o pedal ele tem um negócio que ou ele fica baixo ou ele sobe. Não? Não, nada que eu tenha visto. Tá, não, acho que eu puxei ele pra cima então. E tipo, o motor tu não abriu nada? Não. E a quilometragem, será que é essa aqui do carro? Não é. Não é. Dá pra ver que já colocaram a mão nele. Não sei qual o motivo, não tenho histórico disso. Tinha mais quilometragem que isso, tu acha? Não, tinha menos. Foi feito no meio do caminho. O motor foi feito? Foi feito no meio do caminho, E... Você viu, o carro tá mostrando 225 mil Isso, exatamente. Mas essa não é a quilometragem do motor, no caso, né? Sim. Dá pra ver que já foi feito no meio do caminho. Mas é bem redondinho, assim. Nada que eu tenha me preocupado até agora. Cara, é impressionante. Realmente, assim, pra não fazer nada, né? Se for pensar, pega um carro que carro em ano 2000 que oferecia, potência, né? Porque ano 2000 é Vectra, CD, Santana, anos nacional, assim, né? Ford era o que? Era Versalhes. Antes dele eu tinha um Cadete Turbo, né? Que era 98. E a válvulazinha dá uma animada. Cara, só de o cara ter isso no dia a dia já é o alívio do cara, já é a terapia do cara já. Cara, muito legal. Eu vou te dizer, impressionante mesmo também. Porque legal é assim, é bem o que eu tô vendo aqui dos carros, tudo. Cada um é um custo-benefício assim interessante, né? Exato. São tudo uns carros assim meio que disponíveis no Brasil, fácil, né? E todos os carros já desvalorizaram, digamos assim, praticamente nenhum ali vai... O cara nunca para, né? Eles nunca param. Aí. Então cada carro tem o seu charme, assim. Exatamente. Mas foi legal, o A3 ele é um carro que marcou a geração, né? Marcou Porque aí tu pega o Golf, por exemplo, já o GTI, que é equivalente a esse aqui, já ficou caro, né? Exatamente. Ele é mais caro do que esse carro, não? É mais caro, porque é mais difícil de encontrar, né? Mas tu pega um A3, assim, que seja tratado a pão de ló, assim, os caras estão pedindo bastante preço também. A gente estava comentando, o do Venzon, hoje em dia, se não me engano, o carro foi vendido por 70 mil, o que era do Venzon. E esse carro aqui pagou quanto? Esse carro aqui eu paguei em torno dos 30. Sim, E quanto é que... Tu falou que tá procurando uma Saveiro também, né? Não. Ele que tava procurando um Audi. Ele disse que ele compraria um Audi que nem o meu. E acha peça, né, desse carro aqui? Tudo, acha peça, acha bastante. Só o que é chatinho hoje em dia é acabamentinho, assim, do carro, sabe? Acabamento interno, essas coisas, assim. Depende do nível que o cara quer também de detalhamento, né?
Cara, mas é bacana. Projeto bom. Vamos ver no futuro aí o que virá. Tava falando com o Rafa lá, ele já... vou trocar o motor do meu carro aqui, já pega o meu downpipe. Cara, vou dizer, ó, pra tudo original, só botar FT ainda, uma 450 ainda, né? Uma barbada, porque tipo, tu te livra dos sensores que dão problema, tu bota tudo o que precisar da... Sim, tu consegue fazer leitura pela CAN ainda, liberar a entrada branca. O chicote plug and play já tem a entrada de two-step, se o cara não for usar, já tem uma instalação numa tarde, assim. Cara, é muito fácil. E eu vou dizer, o carro, a sensação que tem é tipo, tu mediu ou não? Não mediu? Não passei no Mas deve ter o quê? 180, 200 cavalos? 200, de roda eu acho que sim. Eu acho que deve ter uns 170, 180. Então 200 e poucos cavalos de motor com uns 25 kg de torque deve ter? Ou... no mínimo. No mínimo, né? No mínimo. Porque, cara, impressionante, legal. É bacana, né? Gostei, parabéns. Muito obrigado, valeu. Prazer. Obrigado, tá feio pelos projetos aí, vou te falar. Cada um tem seu charme aqui, ó. É legal, mas agora vamos fazer o seguinte, agora vamos pro mais lasanha de todos aqui, eu acho. Agora, o último projeto aqui, tô até com medo, assim. O último que eu fui andar ali era o cara me disse, ele falou pra mim, só tá sem freio. O último não, o Chevette. O Chevette. Falou, não tem freio nenhum. Eu disse, como não tem freio nenhum? Eu disse, não tem freio nenhum. O Chevette já não tem muito, né? Vamos lá, show. Isso aí, valeu. Cara, agora chegamos no Ômega. Eu tava assim... Só um minutinho, eu vou dizer que eu deixei ele por último, porque digamos que é o que eu mais temo pela minha vida, no caso aí. Que maldade, cara, que Maurício, maldade. E aí? Quanto tá o senhor? Beleza? Tá? Quantos anos? 17, 18 anos? 17, esse ano é 17. Cara. Novembro agora foi 17. Nós estamos velho, né? 2007 eu entrei, cara. Novembro. Que ano tu nasceu mesmo? 86. 86, cara, eu descobri com ele que ele nasceu em 99, cara. Uns caras aí, eu fiquei pensando, no ano que ele nasceu, eles fizeram o Audi A3. No ano que eu nasci, fizeram o Monza. Sim, tem carro muito mais velho que esse cara, é verdade, cara. Nós estamos velhos, hein, meu? Tá louco. Maurício aí, Meu Deus. Mas, na verdade, quantos anos a empresa? 17, 17, 18? eu entrei de estagiário. Há uma controvérsia com o RH, né? Sim, entrei em novembro de 2007, inclusive com o Fabiano, não sabemos quem que entrou antes ou depois, né? O Fabiano que tá há anos aí também. Eu entrei em novembro de 2007 e aí fiquei um ano de estagiário, mais um pouquinho ali, daí foi efetivado. E aí o RH não considera isso no teu tempo de casa? Exato, daí o RH considera que fui contratado em janeiro de 2009. Então eles me tiraram 2 anos ali de... Puta, não tem que negociar isso aí com o RH, mas no final a gente sabe que tem uns 17, 18 anos. 17, patrimônio. Tem um número de patrimônio já. Já passamos algumas boas, né? Tu já foi para os Estados Unidos, já foi para tudo que é puta que pariu. É verdade. Já te meteu desde FT300, FT400. Cara, lançamos o Boost Controller 1, né? Logo depois que eu entrei. Aí foi indo, né? Lembra? Era Fire Pro, era Fire 4S, o suporte era pegar sinal de rotação em Chevrolet, em roda fônica adaptada. Fica um pouco mais complexo hoje. Agora com o modo osciloscópio mudou de figura. Agora, há anos já, né? Sim. Não, e olha, e se for pensar, o suporte era tu e tu, né? Era era o Gustavo Dias, daí entrei eu. O Gustavo é do canal da Opinião Sincera hoje, né? Exato. Aí entrou a Tamara, daí o Gustavo saiu, ficou eu, a Tamara e o Felipe Julian. Sim. Era nós 3. E aí tu era o nosso backup. Era da salinha do lado, não entendia uma coisa ainda. A gente pediu para usar mais. Aqui no Brasil a gente está com 12, 13 pessoas agora no suporte, 13 né? comigo. Nos Estados Unidos mais umas 8, acho, né? Isso. Na Alemanha, o Fischer, né? O Nathaniel na Austrália. Sim, a gente tem o Júnior que trabalha remoto também, né? Aqui do Brasil, lá para a USA. Sim, tem o Adriano também no Paraguai. Verdade. Tem na verdade, isso é uma coisa, o Maurício é coordenador de suporte técnico no Brasil, né? E hoje o Brasil também, a gente está cada vez mais abraçando a parte internacional, né? Eu estava comentando um pouco antes com o pessoal aqui, com o Venzon ali, com o Rafa. Agora, justamente, a gente vai fazer uma expansão forte de contratação e eu falei até antes um pouco das vagas ali dos níveis, digo, avançado, motorsport, assim, de aplicação, o sênior, assim, o pleno e até estagiário, assim, para quem for entrar, né? Mas uma coisa que eu ia comentar agora é que a gente aprendeu a trabalhar remoto, digamos, com a pandemia, né? Depois a gente, obviamente, fez uma estrutura que a gente pôde contemplar todo mundo, mas hoje a gente está em busca de achar pessoas também aonde o remoto faz sentido no sentido de estar presencialmente próximo, né? Então, a gente está abrindo algumas vagas aí em São Paulo, né, que a gente quer preencher de suporte técnico, que até na América do Sul inteira, na verdade, né, não só no Brasil. Sim, perto de pontos estratégicos que a gente queira atender mais fácil. Né? Então se tiver alguém aí que está... Porque muitas vezes as maioria das vagas são presenciais em Porto Alegre, né? Sim. E agora a gente está justamente abrindo algumas vagas que vão ser remotas justamente para aproveitar do fato de o cara estar mais próximo de algum centro, especialmente São Paulo, né?
E a outra é a parte de suporte internacional, né? Então quem tiver inglês, assim, espanhol, fluente, até outros idiomas, o Fischer fala alemão, por exemplo. Alemão, italiano, o Fischer fala umas várias. Como a gente vende em praticamente todos os países do mundo, né? Quase todos os idiomas são importantes, assim. Então, se alguém aí tiver interesse aí de participar da nossa equipe, seja presencial aqui em Porto Alegre, trabalhar aqui nesse local aí, santuário dos carros aí que a gente adora, ou remoto para a Fueltech, tá, olha aí nas vagas porque a gente está precisando de gente aí mesmo e gente apaixonada e capacitada. Então, uma expansão forte aí. Para suporte em pista, para suporte por WhatsApp, para suporte remoto, para inglês, para espanhol. Hoje a gente tem o Sérgio, por exemplo, que atende inglês, espanhol. Sim. A gente tem mais uns 3 ou 4 talentos ali que tem o espanhol já, que aprenderam, tem o inglês também. Então a gente atende a América Latina e muito do mundo que acaba caindo aqui. Tudo remoto. Isso faz muito sentido, né? Hoje o Brasil é um dos polos mais melhores para justamente ter equipe técnica, equipe de suporte e todos esses pessoais aí. E até assim, a gente está falando bastante de suporte comercial, mas a gente tem vagas assim em parte de marketing, edição de vídeo, de audiovisual, né? Várias aí, o pessoal aí que tá. Nós temos aí alguns remotos em São Paulo, né? O Gregório, o editor que vai estar não é ele que vai editar esse vídeo, né? É tu, né? Não é o... então, mas a gente já tem bastante equipe assim, né? Pelo Brasil e agora é uma oportunidade que a gente está abrindo aí para várias dessas aí. Mas Maurício, vamos lá. Como é que tu chegou nesse carro agora? Acho que se a gente tinha que fazer um episódio único só com as tuas encrencas, né? Porque do começo tu comprou um Vectra GSI que tu fez um rolo comigo que tu ia me dar o virabrequim, não sei porquê, né? É verdade. Vectra GSI de leilão. Batido na frente e atrás, era a média monta. Nossa, cara. Aí depois tu comprou o Gol de leilão aquele. O Gol tá até hoje. O Gol tá que no tomou momento... pau do Gol elétrico ali, de ré. Que não tomou pau, deu pau, cara. Que isso? Vamos botar um vídeo editado aqui que eu dando pau nele de ré e ele de frente lá. O Gol tá aí. O Gol foi um baita aprendizado também, foi o primeiro turbo. Mas não, tu não aprendeu nada, tu continuou comprando os carros de leilão. Mas aí é que tá, foi aprendendo, né? Tu foi aprendendo a comprar. Um aprendizado, exato. De leilão o Vectra, o Gol. O Vectra, cara, teve uma Kombi que eu comprei, logo vendi. Teve um Chevette que eu comprei e vendi, porque eu me iludi que podia ter um carro bom de R$2.000 no leilão. Foi R$2.100 com comissão. E aí não tinha como. Eu fiz ele funcionar e logo vendi. E o cara veio rápido para comprar, porque ele queria comprar antes do cunhado dele, porque o cunhado eles fizeram uma competição de quem ia restaurar um Chevette primeiro. E o cara disse, cara, se alguém te ligar, diz que tu já vendeu. Nunca restauraram? Não, restaurou e virou carro de arrancada. Não sei onde é que tá, não sei quem é o piloto, mas eu vou descobrir. E teve mais algumas coisas assim. Hilux, SW4? Comprei agora também. O Vitara ali, que o Modernova ficou enlouquecido, né? O Vitara não é de leilão, mas o Vitara era um sonho das antigas. Eu convenci meu irmão a entrar nessa daí, a gente comprou o Vitara. Um Vitara Canvas, que ele é conversível. Quantos carros tu tem agora, então? Eu tô com 5 agora. 5? Normal, assim, né? Mas daí tem uns 3 que estão parados, assim. E aí quando a gente falou de fazer dos carros de dia a dia, o que tu veio andando foi... É que o de dia a dia era o Gol, mas é que o Gol tá na oficina. E aí tu tá andando de Ômega? Fazendo manutenção básica. Efetivamente é o carro que tu tá andando? Eu fiz uns 1.000 quilômetros com ele, depois que eu vendi uma Blazer que eu comprei de leilão. Eu vendi e fiquei sem carro. Daí o Ômega virou... picareta de carro de leilão. Virou o carro, virou o de dia a dia. Do nada ele fez 1.000 quilômetros. Então, diferencial soldado, um horror, suspensão dura. Tá, então esse Ômega é um Ômega 4.1 CD? É um CD. Desmanchando, né? CD desmanchando porque eu lancei ele num muro ali no drift no Velopark. E como é que é, os vidros flexíveis aqui? Não, esse aí é do antigo dono, ele já fez, porque o carro era de circuito. Quanto pagou nesse carro, pode falar? 16 mil eu paguei. 16? Assim, toma, cara, isso é barato. Quanto é que é um Ômega bom, então? Ué, 20, 30, é caríssimo, caro, tô te falando, vai comprar o 4.1 é muito caro. 4.1 é caro? Porque eles... É mais aceitado do que o 3.0, porque o 3.0 é importado, enfim, tem um preconceito aí, mas sim. Eu peguei porque tinha... Mas nos 3.0 dá um pau nos 4.1. Mas ele tem preconceito porque diz que não tem peça no Brasil. Eu não acho que seja isso, mas como apareceu isso aí barato... E esse Fender Flares aqui? Do antigo dono também, ele tinha umas rodas 18 Stock Car aí com pneulão slick, e aí a roda não cabia, ele passou a faca aí... E Fender Flare? Por isso que é de estrada, Adventure, de Uno Way. E ele ficou na enchente? Não, cara, não é assim detalhe do tempo mesmo, cara. Mas eu cheguei a um tempo que eu tive 2 Ômega, tá? Eu comprei um 4.1, o Igor, que trabalhou com a gente no suporte, que me deu essa dica aí, valeu Igor, gastei sei lá quanto, mais do que 16, para fazer funcionar. Eu comprei esse Ômega, vi que tava um horror, e aí apareceu esse aqui, que eu achei que era até golpe de tão barato, 16 mil, era muito barato. Com as 18, mais as originais, mais um monte de peça.
Fui lá ver o carro em Passo Fundo e fechei negócio. Felipe Bianchi. Ele apareceu no chimarrão aí. Eu aposto é meu amigo ainda. Vamos simular aperto de mão assim, dos dois, assim, um vendendo pro outro, assim, sabe aquele assim, cara, enganei esse cara, meu Deus do céu. 16 mil, será que ele não vai dar pra trás agora? E o outro pensando, cara, comprei esse baita carro por 16 mil. E ele mandou o carro de guincho aqui pra Gravataí. Pra não ter chance de tu desistir, assim. Não, eu não ia vir rodando de Passo Fundo até aqui, né? E aí depois eu vendi o Ômega branco, então, tomei um prejuízo e aí fiquei só com esse daqui. E esse aqui é só alegria? Esse aqui é só alegria. A gente faz os treinos de drift, a cena do drift tá ficando muito forte aqui no sul. A gente faz uns treinos de drift no quadradão. Tem uma galera que tá tocando muito isso aí, que é o Jonas, que é o Fiorese, que é o Matheus Sartor, que anda no drift. Eles fazem esses treinos e a gente anda. Eu dei 85 voltas, que eu gravei na GoPro, com o carro sem ferver, sem esquentar. E o resto da turma deu quantas voltas? 20, 30. O Henrique tava andando, mas ele tinha acabado de trocar o motor, então ele teve uns problemas. Não é injusta a comparação, mas, cara, eu andei assim, ó, fazendo um circuito, sem parar. Só diversão? Só diversão. Aí eu fiz o diferencial do 4 cilindros, soldado. Daí ele é mais curtinho, né, porque diz que ele é muito longo, o dos 6 cilindros original. E aí, com as rodas, né, mais fininhas atrás ali. Eu sempre tive uma dúvida. Ela é sincronizada esse carro, né? Eu nunca testei porque eu não quero quebrar, mas dizem que sim. O cara faz drift no carro e o meu amigo lá, meus amigos de Santa Cruz, tinham os carros da mãe lá em 95 lá, pegava o carro a 100 por hora e enfiava reto. Isso, dizem que sim, eu nunca testei. Vamos testar ou não? Não, eu não preciso desse. Deixa o meu diferencial ali, que daqui a pouco quebra tudo. Mas dizem que sim, dizem que dá pra vir de segunda, uns 80 por hora, enfiar ré e largar, ele entra sem arranhar, dizem. Puta merda. Esse eu me segurei pra testar. Tem que descobrir isso aí, meu. Não, cara, não. Esse é todo mundo me tá, e aí, vamos dar uma volta então? Vamos. Posso dirigir, não? Pô, claro. Tem freio, tem tudo, tem o freio de mão hidráulico. Tem freio já é uma vantagem. Já tá na vantagem do Chevette do Patrick lá. Olha aí, ó. Ele vai aberto, sim, né? Não. Sim, esse é a asa. Não, que é um painel digital. Claro, cara. Painelzão digital. Coloquei o esquema do cinto. Pode pegar da coluna com 3 pontos. Pra ser o de dia a dia, né? E esse freio de mão aqui? Freio de mão hidráulico. Se você testar ele numa reta, aí é seguro de fazer. Caramba. Isso aqui é que tu puxa o freio de mão e bota a travinha pra ele segurar igual um freio de mão mesmo. Mas esse é o hidráulico pra tu usar no drift. Tu deixa. Agora alguém entortou ele aqui, daí quando tu bota ele aqui, ó, daí o carro tá trancado. Que luxo, hein? Mas tem que puxar ele. É que agora ela ficou torta, achei que tentou puxar ele e me sacaneou. Aí, ó. E aí quando tu vai lançar o carro, ou tu dá um chute na embreagem, daí ele sai, ou tu puxa o freio de mão. Eu deixei aberto o difusor de propósito, ele tem. Difusor ainda. Claro, olha aqui, ó. Vira um carro dia a dia. Viu? Cara, painel digital, isso aqui era o maior luxo. Claro, cara. Funciona ainda. Claro, cara, funciona tudo, até indicador de pressão, temperatura, eu deixei, ó. Aí quando tu pisa no freio, ele faz o cheque, ó, apagou o cheque. E dá um dimmer no painel também. Quando pisa na... tá. Tem uns problemas de aterramento aí. Que luxo. O airbag sinto muito. Não, airbag é... We die like real men. Ele tem diferencial bloqueado, ele vai dar uma paradinha aqui, uma trancada. Esse é o carro perfeito dia a dia, né? Tipo assim... Isso foi em 96, né? Quando lançaram, agora ele vai dar uma arranhada aqui. Lá embaixo? Caramba, é isso aí mesmo? Tá abaixo. Meu Deus. Sério? Puta merda. Mas olha o tamanho desse degrau aqui. Mas o que pega embaixo aqui? O escapamento ou o cardan? Deve ser o escapamento. Tomara? O cardan acho que não. O escapamento é mais baixo. Que dá uma trancadinha no... Sim, não, ele dava uma trancadona, cara. Agora tá arrastando pouco até, mas normalmente ele vai arrastando tudo. Socada a traseira. É que pro drift tem que ser dura a traseira e tá com a suspensão agora, eu tô fazendo com o Filipinho no talo aqui de Porto Alegre. E aí ele tá fazendo uma suspensão bem dura pra mim agora pra gente ver como é que fica. Então essa não é a suspensão final do carro, tá uma provisória. Viu? Caramba. Tô até com medo aqui, né? E aí eu tenho uma válvula que eu bloqueio o freio traseiro, se eu quiser frear só na frente, pra fazer ele apontar mais o drift. Ou usar só o freio de mão. O bom, velho. Meu Deus, tá fumando pra caralho. Tá. Tá fumando?
carro que tem óleo ainda. E essa fumaceira aqui dentro? Agora veio pra cá a fumaça. Meu Deus do céu. É Tá isso pegando aí. fogo não? Não, pegando fogo não. Tem certeza? Não, tá tudo certo. Só fuma quando tá frio. Daqui a pouco ele fuma de feliz. Enquanto tá fumaça, ele tem óleo. Mas não, Que pegar fogo é lasanha, difícil. Maurício. Cara, e é divertido. Te falar que, como o motor tem torque, ele empurra o carro, meu, pra fazer drift Sim, faço com vontade. tá louco, cara. Não precisa nem botar um turbo aqui. Não, deve botar o turbo e começa a ferver, daí é melhor não. Aí ele fica aspirado assim mesmo. Tem uns clipes dele andando no drift, vou mandar pros guri. Pra provar que eu não tô mentindo. 550. Mas ela é a 550, mas tá feito pra 450 o chicote. Sim, esse é o plug and play, né? Não, esse é eu fiz um plug and play, antes da gente ter. Mas é um plug and play pra esse carro, né, o que a gente tem. Sim. Então ele tá com os injetores ligados em semi-sequencial. Já fez drift aqui? Não, ainda não tive. Vamos fazer, não? Agora. Não. Talvez tenha só uma chance. É, não, já andei com 12 carros, não me matei, não fui preso. Vamos voltar na boa pra casa aí. Tá certo. Mas é legal, é divertido. Ele tem um torcão e ficou curtinho por causa do diferencial. Sim, Então tá parece em quarta agora. Parece que eu tô... Em quinta parece que tá em quarto, parece que tirou uma marcha, mas... Que luxo, hein? Mas é trica, né? Em 96 devia ser bom, hoje em dia... Não. Tem as rodas atrás, tudo certo. Tem as rodas e um macaco. E a porta-mala sozinho, não? Não, ainda não, nunca abriu. Depois que eu bati a lateral aqui, deu menos ainda. Mas a vontade de vir puxar no freio de mão agora. Claro, aqui, cara, não. Opa, não sei. Alguma coisa caiu no Ou chão. foi uma pedra ou caiu uma coisa do carro. O Cardan tá indo aí. Tá. Eu acho que é melhor a gente voltar. Tá louco, cara. Nano Pro aí, ó. Eu? Nano Pro liga o Pops and Bands, liga o two-step. Aí tem um monitoramento da temperatura ali também. Pra eu ver se vai ferver. No drift. Aí, ó, anti-lag, two-step. Tem. Que luxo, hein? Carro perfeito, pro dia a dia. Perfeito. E agora? Vai, tô com medo de entrar aqui. Não, vai dar uma raspadinha. Uma raspadinha, É o né? escape, eu acho. Ou vai no... É o Cardan mesmo, Eu acho que é o Cardan. É o Cardan. Meu Agora Jesus não, agora é amado. escape. Meu Jesus amado. Cardan virando ali. É que eu baixei ele depois que eu andei no drift. No drift eu baixei, né, pra ficar melhor. E aí eu não subi. Ele tem suspensão de rosca, né, nele inteiro. Meu Deus. Olha lá, já tá marcando o chão aqui. Onde é que é a ré? Na sexta aqui, aí. Então tá com medo de testar a ré sincronizada? Não precisa, né? Tem tanta coisa que eu já faço e não quero. Ó, manobrei todos os carros aqui, ó. Entendeu? O Venzão não vai me xingar que não estão todos. Ó, que luxo, hein? Viu? Não ferveu, não quebrou. Isso aqui é um GPS da China, inclusive. O painel não funciona mais. A engrenagem está estragada e o painel digital funciona por ali. Cara, é a lasanha perfeita para bater e não ter pena. Cara... Essa era a ideia do carro, desde que eu comprei. Vou te falar, tu ganhou o prêmio, viu? Pior carro de Obrigado, todos. Não, obrigado. Brincadeira, não se ofenda, mas tu concorda comigo, né? Pô, cara, mas é que tu tá comparando a minha lasanha de pista com o carrinho de rua dos caras aí, não, cara. mas eu tinha que escolher um, pelo menos, assim, pra dizer, meu Deus, Marisa. Pô, cara, se eu tivesse vindo de Gol aqui ainda, o Gol lacrado, perfeito, sem nenhuma batida. De leilão, né? Pô, de leilão, 360 mil não, quilômetros. Tá, vamos dizer assim, só porque eu tenho que escolher um pior,
Eu vou escolher ele porque, digamos que é o menos possível de justificar para tua esposa, que é o carro de dia a dia, né? Entendi. Agora, mas é divertido para drift. Eu concordo contigo que entre esse e um Chevette que não consegue girar a roda, de repente, a drift é legal. Dá 20 voltas, deu 80 voltas, tem uma deu vantagem. 80 e poucas, isso é verdade. A única coisa que eu fiz diferente foi fazer as pinças de palha atrás para que ela não freie. A original é muito pequena, então, bota as pinças de palha no freio de mão hidráulico. Que luxo. Dica do Fiorese, que anda de drift na Marajó. O Fiorese é campeão gaúcho de drift, tá vindo forte aí. Tá aí, ó. Daqui a pouco tá na Fórmula Drift também, ó. Ô, cara, O Ômega umas aulas o Ômega eu acho que não, mas... mas é divertido, cara, é divertido. Que legal. Tá bom? Parabéns. Beleza? Boa sorte. Valeu. Continue comprando carro de leilão e achando as encrencas de vez em quando. Às vezes dá certo, né? Às vezes dá certo, dá. Tá louco. Agora é o seguinte, agora eu tenho que escolher qual seria a minha escolha dos carros aqui. Deixa eu dar uma raciocinada agora. É o seguinte, ó. Tem um monte de carro assim, tipo, que é fácil de fazer, que é o A3 e o Jetta. Agora, os Chevettes são legal assim. Um estilo roda gaúcha, OHC, vai ter um turbinho, sem freio, né? Mas tudo bem. Os Escort aqui. Tá uma briga feia, assim, tá bonito os dois, é legal, uns carros que chamam atenção. O Uno Turbo do Magrão, vou te falar que é um carro que me surpreendeu ali. Passat ali é clássico, realmente deve ser um dos carros que mais chama atenção, assim, de memória das pessoas nos postos. Cara, o Peugeot, eu vou te falar que achei muito legal a ideia de pegar todas as peças dos carros modernos, dos Peugeot maior assim, e botar nele, fazer uma salada de fruta ali, virou um negócio legal. O Corsinha tem um monte de pegada emocional ali, que eu gostei das histórias ali. Mas cara, eu tô entre o Chevette aqui do Derek, porque eu achei muito legal o swap aqui do motor 2.0, e o Uno do Magrão. Deixa eu pensar. Eu acho que eu vou no Uno do Magrão. Acho que o Uno do Magrão é um carro que tá legal assim, é 1.5R, é um clássico, é leve pra caramba, motorzinho turbinado original e o ronco ficou muito legal, um carro que gira, dá pra ver que tem potência. Gostei. Vamos ver. Eu não vou falar pra ele até sair o episódio, ó. Ninguém de vocês fala também, vamos fazer uma surpresa, vamos deixar isso aí pro final do episódio aí, vamos ver o que ele vai achar. Agora eu vou tentar comprar dele o Uno aí. Quer dizer, Diane, se estiver assistindo, não é mentira isso aí, tá? Essa parte vai ser só encenação. Nossa, brincadeiras à parte, pessoal. Espero que tenham curtido esse episódio, porque foi um episódio bem para mostrar aí carros que eu acho que são projetos que dá para fazer no Brasil, todos diversos, assim, de diversas formas aí, cada um tem uma maneira diferente de se preparar, um motivo. Acho que ficou bem diverso aqui, deu sorte. Isso aqui é só alguns carros dos funcionários da Feutec, né? Isso aqui é o que a gente reuniu hoje, 12 carros aqui, mas a gente tem 216 funcionários aqui. Tem mais acho que dá para fazer mais 1 ou 2 episódios com outros carros aí, mas esse episódio aqui já ficou bem legal. Então, espero que tenham gostado e até a próxima aí. Valeu!